Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Caleb e no vídeo de hoje a gente vai estar montando esse setup aqui. Na verdade montando não, que já está montado, né? A gente vai estar fazendo algumas correções e algumas customizações aqui nesse setup. Esse setup aqui é do Washington, de Conselheiro Lafayette, aqui de Minas Gerais mesmo. Ele trouxe aqui a máquina porque ela está com alguns probleminhas e não está do jeito que ele queria. E uma dessas customizações, que inclusive vai ser a principal, vai ser a gente colocar um sistema de refrigeração líquida aqui, né? Utilizando o tubo rígido, tá? O famoso water cooling aí, tá? Mas não é aqueles water coolings convencionais selados, tá? Que a gente já compra pronto. A gente vai estar fazendo um customizado, faz um trabalhinho aqui bem elaborado. Ele já comprou todas as peças necessárias, eu passei a lista para ele. Algumas coisas ele comprou de mim mesmo, que eu tinha aqui sobrando. A gente vai juntar tudo e fazer um bem bolado aqui, fazer um trabalhozinho legal. E eu vou estar filmando para vocês aqui, também mostrando essas correções, o que vai ser feito, etc, etc. Beleza? A gente está com todas as peças aqui que a gente vai utilizar, aqui também. Aqui a gente já tem um reservatório. Esse reservatório aqui era o antigo que eu utilizava no meu setup. É um reservatório muito bom, bem bonito. E ele estava sobrando aqui. E a gente vai estar utilizando ele nesse sistema aqui. A bomba também está aqui. Aqui a gente tem alguns tubos rígidos aqui de PETG. Não é de acrílico, tá? Eu não gosto muito de usar os tubos de acrílico por causa de alguns probleminhas que eu já expliquei nos vídeos das montagens anteriores. Aqui a gente tem um medidor de fluxo, que eu vou estar mostrando posteriormente também. Aqui a gente tem um inibidor de corrosão, que também vou falar sobre ele, que é o que a gente vai usar no fluido. Aqui o bloco do processador, né, o principal. Esse sistema aqui, a placa de vídeo não vai ser blocada, tá? O custom aqui vai estar passando só no processador, beleza? E aqui eu vou estar mostrando posteriormente no processo do bloco. Aqui também a gente tem mais um fã aqui, algumas coisinhas aqui que veio do AliExpress. Isso aqui é o nosso famoso hub, né? Que inclusive no último vídeo da montagem do PC do Saulo lá eu expliquei para você sobre isso aqui, tá? No vídeo anterior a gente usou um hub só que faz as duas funções, né? De multiplicar aqui os sinais do RGB e dos fãs. No caso esse aqui vai ser dois. Um hub só para iluminação e um outro só para os fãs, beleza? Porque ele já tinha um e aí ele só comprou mais um, né? Mas no caso quando não se tem nenhum já é melhor comprar os dois em um, né? Igual a gente utilizou no PC do Saulo, enfim. Aqui a gente tem um medidor de temperatura do fluido, né? E mostra também aqui a vazão. Deixa a estética bem bacana, tá? Aqui, pessoal, é um dos itens principais, que é um tampão que já vem com um sensor de temperatura integrado, beleza? Vou estar mostrando também aí no decorrer do vídeo isso aqui, a função disso aqui, apesar de que eu já expliquei nos outros vídeos, principalmente na montagem do meu setup. Muita gente deve estar aí achando que isso aqui é o meu PC, né? Mas não, tá? É porque o gabinete é o mesmo, tá? Mas não é o meu setup. Aqui, a gente tem uma caixa aqui com muitas coisas. Suporte do reservatório. Isso aqui é coisa minha mesmo que eu tenho, tá? Tenho aqui diversos fittings aqui. A gente vai estar utilizando aqui os fittings para estar fazendo toda a customização. Mas vamos aqui ao que interessa, o PC. É uma plataforma de nona geração da Intel, tá? Tá com o i9 9900K. Vocês podem perceber aí que tá sem nenhum dissipador de calor em cima do processador, tá? É porque antes ele utilizava um water cooling selado convencional e ele vendeu para estar comprando aqui algumas peças do custom. Por isso que veio sem um dissipador no processador, beleza? Aqui a gente tem uma RTX 3070 da Galaxy. Enfim, vou desmontar tudo aqui agora. A gente pode ver aqui, pessoal, que as fitas de LED RGB endereçável é aquelas que a gente compra pronta. Ela já vem aqui com um chicotezinho. Não sei se dá pra ver aqui, mas ela pega... Ela vem até aqui no final, é bem grande até. A gente tem duas, tá? Tem uma outra também. Inclusive elas estão soltas aqui, tudo pendurada. Então quando eu falo para vocês aí sobre correções, aprimoramentos, por exemplo, essa fita aqui a gente vai cortar ela aqui, né? Cortar não, na verdade eu vou pegar o final dela aqui e vou emendar no final dessa outra aqui para fazer uma fita só, para passar diretão, fazendo aqui a volta e já chegando até lá em cima. E aí a gente vai tirar esse chicote daqui, não vai precisar dele, né? Isso aí é um dos aprimoramentos, daí a gente vai fazer a ligação do hub lá atrás, porque isso aqui, porra, pelo amor de Deus, né? Os fãs aqui estão bem sujos de poeira, a placa de vídeo também tá bem sujinha, a placa-mãe também tá bem suja de poeira, esse fã aqui também, porque não dá pra ver muito bem aqui no vídeo, porque a iluminação não tá tão boa, tá? Mas tá bem sujo. Por isso que eu vou estar desmontando tudo aqui, vou desmontar a placa de vídeo, placa-mãe, porque também tem alguns parafusos na placa-mãe que eles estão errados. Aqui em cima pode ver que o parafuso tá faltando, não tem.
E eu percebi aqui que tem uns parafusos que é aqueles parafusos com a rosca mais grossa, e tem uns que é os parafusos corretos. E esse com a rosca mais grossa acaba danificando lá o plug fêmea que fica lá atrás no gabinete. Então tem muita coisinha para estar verificando aqui e corrigindo por o setup ficar redondinho, né? E é isso, pessoal. Aqui na parte frontal aqui vocês podem perceber, ó, que a fiação desse fã tá entrando aqui, beleza? Só que a desses outros fãs aqui, elas estão passando aqui por dentro, ó. Aqui, ó. Passando por dentro do gabinete. A desse fã aqui de cima também tá passando por dentro do gabinete aqui também, ó. Fica muito fio à mostra. E o ideal é aquele esquema que eu falei, né? Sempre virar os fãs aqui para fazer todos os fios saírem mais ou menos na mesma posição, para deixar o visual o mais clean possível. Ele vai ter um radiador de 360, que ele vai vir aqui na parte da frente. E aí o reservatório, pessoal, eu não sei como que eu vou fazer ainda, né? No meu PC, eu utilizo esse mesmo gabinete, né? Eu coloquei o reservatório na parte de fora, porque a minha placa-mãe, ela também já vem blocada de fábrica, né? Então a conexão da placa-mãe, ela fica bem próxima aqui dos furos para sair com os tubos, né? Só que como aqui a placa-mãe não é blocada e a placa de vídeo também não é blocada, a placa de vídeo ela vai precisar de sair daqui. Não sei se seria interessante colocar o reservatório do lado de fora, porque os tubos saindo aqui pela frente pode complicar aqui na hora de retirar a placa de vídeo. Também vai ficar muito longa a conexão. Então eu vou tentar ver se eu não consigo colocar esse reservatório aqui na parte de dentro. Eu vou ver uma posição melhor para o reservatório. Mas se ficar muito apertado aqui mesmo, o espaço não ficar legal, aí eu vou manter na parte de fora aqui mesmo, e aí eu vou dar um jeito de entrar com essas tubulações aqui para dentro. Isso aqui eu vou estar olhando tudo em off aqui, para ver como é que vai ficar a posição de tudo antes de iniciar e de fato gravar para vocês aí, tá? Mas é isso, pessoal. A parte de trás aqui, inclusive essa parte aqui de trás eu nem olhei ainda, que é onde fica todos os cabos aqui, uma bagunça, né? Inclusive, ó, um monte de conexão RGB de vários fãs aqui não estão conectadas, ó. Justamente porque a placa-mãe te entrega uma portinha só ali de RGB endereçável, e os fãs eles vêm com um chicote separado, né, para RGB. No caso, cada um vem com um, não tem como conectar todos na placa-mãe, né? Por isso que a gente utiliza aquele hub lá. E aquele hub lá ele possui alimentação de 5 volts externa, justamente para não usar a alimentação de 5 volts da placa-mãe e não sobrecarregar a placa-mãe, porque é muito LED, né? Expliquei isso também nos vídeos anteriores das montagens do PC aí, de como funciona aquilo ali, tá? É muito importante a utilização daquilo ali. Aqui a gente tem um SSD SATA mesmo. Nesse caso aqui a gente não tem SSD M2, ele pretende agora nos próximos dias aí adquirir um SSD M2 também, deixar esse aqui como secundário e remover o HD. Então é isso, pessoal, eu vou desmontar tudo aqui, tirar a placa-mãe, porque eu vou fazer a limpeza de tudo. Dá pra ver que os cabos estão tudo muito cheio de poeira. Depois que tiver tudo prontinho para começar aqui a montar, aí eu vou gravando para vocês, beleza? Então tá aí, pessoal, já desmontei tudo. As únicas coisas que ficou aqui foram os cabos padrões aqui, né, fixos do próprio gabinete, né, nas portas USB 3.0, 2.0, power, reset, e esse controle padrão aqui de fãs que já vem de fábrica nesse gabinete. Basicamente alimentado aqui pelo cabo SATA, né. Coloquei aqui para não ficar atrapalhando. Tem uma alimentação SATA aqui que eu não estou encontrando aqui, ó, tá vendo? E essa alimentação SATA aqui, a fonte fornece aqui 12 e 5 volts, né? O próprio gabinete entrega pra gente aqui um conector para 3 fãs, se eu não me engano. Aqui, ó, 3 fãs, tá vendo? 1, 2, 3, tá vendo? E aí você pode conectar 3 fãs aqui, e aí você controla a rotação deles aqui, tá vendo? Que o mínimo aqui é desligado, aí aqui o meio aqui joga 5 volts no fã, e aí ele roda uma rotação mais baixa, né? E aqui joga 12 volts, ele fica na rotação máxima. Só que isso aqui a gente não vai estar usando, tá? Então a gente vai isolar aqueles chicotes ali, enfim. O restante a gente vai usar normal, as portas USB, power, reset, enfim. Olha o naipe, não sei se dá pra vocês verem aqui. Deixa eu virar aqui o gabinete, pra vocês verem o nível da sujeira, cara. Olha isso aqui. Tá muito sujo. Aqui, ó. Todas as portas aqui, ó. Inclusive tem uma parte aqui que tá até com teia de aranha aqui em cima, aqui, ó, cheio de teia de aranha. Então a gente vai limpar tudo aqui agora, esse gabinete, né, com o nosso querido compressor de ar aqui, ó. E o pincel. Já tirei todas as tampas, eu vou fazer também a limpeza dela, tá sujo de poeira também. A gente vai dar aquele talento aqui, a parte interna aqui também tá bem suja, onde estava a fonte, ó. Aqui também onde estava o fã, tá bem sujo também. Tá fazendo a limpeza geral nele aqui. A fonte também eu retirei ela, a gente vai estar limpando também com o compressor aqui. A placa-mãe eu já dei uma limpeza nela aqui já, tá? Com o compressor e o pincel também. E aqui,
Placa de vídeo também eu dei uma sopradinha nela, mas eu vou limpar direito. E os fãs, né, que também, vocês podem ver, ó, tá bem sujo também. Tá fazendo a limpeza deles também. E é isso, o radiador que eu tinha falado pra vocês, ó, peguei ele aqui. É um radiador de 360 de cobre da Bixkey. Não vou tirar aqui agora, que depois eu vou ter que montar e eu mostro, beleza? Mas é isso aí. Vou organizar tudo aqui, já já eu volto. Voltando aqui, acabei de fazer toda a limpeza de todos os componentes. Já limpamos aqui também o gabinete, parte da frente. Aqui também as tampas, ó, já estão limpinhas já. Os fãs também aqui, todos eles estão limpinhos, já limpei todos. Na medida do possível, claro. Já lubrifiquei o rolamento também. Esse aqui é até um vídeo que eu vou fazer mais detalhado. Se tiver com calma, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso aqui. Que muita gente me pergunta como que eu lubrifico o rolamento. Muita gente tenta tirar esse adesivo aqui, porque tem uns fãs que eles te dão a possibilidade de acessar o rolamento aqui por trás. Você tira esse adesivo aqui, e aí vai ter uma tampinha de borracha, você tem acesso ao rolamento. Nesse caso é mais fácil. Só que os fãs hoje em dia, tanto de placa de vídeo quanto do gabinete mesmo, né? Eles são selados, tá? Aqui atrás não tem aquela tampinha, aqui é fechado. E aí a trava do rolamento ela é interna. Não tem como você acessar ela. Então você tem que tirar a hélice inteira. E é assim que funciona. Tem que tomar muito cuidado. E esse fã aqui, no caso, ele é bem resistente. É bem tranquilo de tirar sim. Só que tem fãs que é mais frágil aqui. As hastes que prende o motor. Então se você fizer força, você pode quebrar. Então tem que tomar bastante cuidado. Tem uns fãs que tem que fazer com uma colher. Tem umas técnicazinhas, principalmente de placa de vídeo. Tem que usar uma colher, tá? 2 colheres, na verdade. Com 2 pessoas é até mais fácil. Mas esse aqui é bem tranquilo. É só você pegar aqui. Não pega pela pá da hélice. Se você empurrar aqui pela pá da hélice, provavelmente você vai quebrar a pá da hélice. Então você tem que pegar pelo centro aqui, ó. E aí você pega e dá um puxão pra cima. Tá vendo? A hélice ela vai sair. Aí você consegue fazer a limpeza aqui interna, fica muita poeira aqui. E às vezes acumula tanta poeira aqui que até os LEDs, né, que fica aqui na placa do motor não consegue iluminar aqui a parte de acrílico direito, né? Nem sei se é acrílico isso aqui, mas enfim. E o rolamento de fato tá aqui dentro. E daí você limpa ali com álcool isopropílico lá dentro, sopra com um compressor de ar para tirar toda a poeira que fica lá dentro e a graxa velha. E depois vem com a graxa novinha, que foi o que eu coloquei. Aí pode estar utilizando graxa de lítio, ou graxa de silicone também é muito bom. Ou graxa convencional de rolamento funciona perfeitamente. No caso aqui eu já troquei de todos os fãs. Eles estão aí lubrificadinhos. E dá pra você ver aqui, ó, no centro mesmo aqui, ó, no eixo da hélice, que ela tem um dentezinho bem na ponta. E esse dentezinho é que trava na trava interna lá no fundo. Pra fechar, não tem segredo nenhum. É só colocar o centro lá, mas ele acaba que funciona assim, tá? Só de encostar ele funciona. Só que ele não tá travado na trava, ele tá solto, ó. Se puxar ele vai sair. Ele só fica no eixo porque tem um ímã, né? Só que ele não está travado e ele corre o risco de sair. Principalmente se utilizar o fã de cabeça para baixo, né? Ele tá jogando o ar para cima, a tendência é empurrar a hélice para baixo, a hélice pode soltar. Então você encaixou lá no centro e faz uma pressãozinha, você vai escutar o estalinho, ó. Acabou. Agora ele não sai mais, ó. Ele já travou na trava. E aí, ó, girando, livre, sem fazer barulho nenhum, 100% lubrificadinho. Esses fãs é um dos melhores fãs que eu já usei. É os fãs que eu utilizo no meu gabinete também. São fãs excelentes. É isso. Agora a gente vai estar montando tudo aqui. Todos os fãs aqui prontinho para montar. A gente vai estar colocando o radiador ali agora, a placa-mãe e os parafusos aqui. Esses aqui eram os parafusos que estavam sendo utilizados lá, que foram os parafusos que eu tirei. Tanto os que estavam fixando a placa-mãe, quanto uns que estavam fixando a fonte. A fonte estava sendo fixada com 2 parafusos só. Esses parafusos aqui são os parafusos corretos que eu já separei, os 8 para fixar a placa-mãe. Muita gente acha que esses parafusos são iguais. Olhando assim, realmente eles são bem parecidos, ó. É praticamente a mesma coisa. Mas eles têm uma diferença, que é a rosca dele, beleza? Aqui, pessoal, no PC, isso de forma geral, tá? Mas tem algumas exceções. A gente tem que observar isso e fazer o teste antes de colocar. Geralmente os parafusos internos aqui, aonde que fixa HD, SSD, placa-mãe, utiliza rosca fina. Os parafusos mais externos, tipo que fixam a fonte, que também é onde que você fixa a placa de vídeo, enfim, né? Os postiços PCI que você coloca aqui nas bases aqui traseiras, eles utilizam a rosca maior. Mas os internos aqui, principalmente
principalmente da placa-mãe, praticamente todos os gabinetes vão utilizar esses parafusos de rosca fina. E muita gente pega esses aqui, não observa, porque no gabinete vem um pacotinho com os dois modelos. Muita gente não observa e acha que é igual e utiliza esse aqui de rosca longa lá no gabinete, onde que é para entrar a rosca fina, e acaba danificando a rosca do gabinete. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a diferença. Olha a rosca desse parafuso. E agora eu vou pegar o outro aqui para mostrar para vocês. Ó. Conseguem ver a diferença? Eu vou colocar um do lado do outro. Ó. Assim eles são iguais, é o mesmo diâmetro, mesma coisa. É só a rosca mesmo que é diferente. E lá na placa-mãe se utiliza este aqui, e estava utilizando todos esses aqui. Acaba que a placa-mãe não fica fixada corretamente, porque esse parafuso tende a saltar. Você enrosca ele lá, mas se você mexe aqui, empurra para frente ou puxa a placa-mãe para fora, ele salta os elozinhos da rosca, ele vai saindo e ele fica frouxo, tá? Ele não dá aperto. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá, pessoal? É uns pequenos detalhes aí que muita gente não tem conhecimento, acha que é igual, porque se você pega e força com a chave de fenda ali, ele vai enroscar, entendeu? E aí a pessoa acha que tá certo, mas não tá. Vou mostrar aqui para vocês, olha como que ele entra bem facinho, ó. Ó, bateu o final do curso, ó, deu rosca perfeita. O outro, ele chega no final do curso, ele continua passando. Ele não dá aperto, entendeu? Então, é isso aqui. Esse é o parafuso correto. Esse buraquinho aqui, eu tô até percebendo que ele tá um pouco alargado, esse aqui, ó. Justamente por causa disso, deve ter feito muita força para entrar com o outro parafuso errado. E se você entra com esse aqui que é o correto, ó, os outros aqui deu rosca perfeitamente, não chegou a danificar não, mas esse aqui danificou. Ele dá um pouquinho de aperto, mas olha lá, ó, ó o parafuso, entrou direto, ó, e ele tá frouxo, ó. Aí, ó, aqui sai, ó, aí, tá vendo? Então, infelizmente, esse buraco aqui a gente vai ter que utilizar um outro parafuso, tá? Eu acho que nem aquele ali vai ser mais ideal. Eu vou ver se eu acho um outro de rosca fina, um pouquinho mais grosso para colocar ali. Então tá aqui, pessoal, ó. Eu encontrei ali mais um outro furozinho ali também que tava mais arrombado, né? Por conta do parafuso errado. E aí eu consegui encontrar aqui, ó, para substituir esses dois, que é esse daqui, né? E esse daqui só não é da cor preta, né? Prata, mas a rosca dele entrou perfeitamente lá, tá? E é isso, vou pegar a placa-mãe aqui agora e vamos colocar ela aqui. Aí. Aí, ó, deu aperto, tá vendo? Prontinho, pessoal. E é aquele mesmo esquema que eu sempre falo. Não precisa de apertar muito. Mesmo até porque senão você acaba ferindo aqui a PCB da placa-mãe. Chegou no final ali, encostou na placa-mãe, dá um apertozinho de leve. E é isso. A placa-mãe já está presa, né? Não é roda de carro. Eu sempre falo isso, vou repetir. Não é roda de carro. Não precisa de dar um torque muito forte. Agora a gente vai fixar aqui os fãs. Já vou colocar aqui. Vai ficar 2 fãs aqui. Um atrás. E os 3 aqui na frente já vai ficar com o radiador. Já vamos colocar então aqui os 3 aqui na frente com o radiador. Tá aí, 0 bala. E aqui a gente tem os parafusinhos. Então aqui, pessoal, o radiador vai ficar nessa posição aqui, tá? Na parte de dentro. E os fãs vão ficar aqui na parte de fora, tá? E vai ficar jogando o ar pra dentro mesmo. Aí vocês falam, pô, mas vai jogar o ar quente pra dentro? Sim. Eu poderia colocar eles aqui na frente como um exaustor, jogando dessa forma aqui, ó. Entrega quase o mesmo rendimento,
tá? O radiador fica na parte de dentro, o fã fica aqui na parte de fora, mas no modo exaustor, jogando o ar quente para fora. Só que a estética do fã olhando de trás, ela não é tão bonita quanto assim. Então não tem problema, ele vai estar jogando o ar para dentro, só que é o seguinte, esse loop tá só pro processador. E é um radiador, pro processador é um radiador bem exagerado até. E a gente vai ter ali mais 3 fãs jogando o ar para fora, né? Os 2 em cima e lá atrás, a gente vai ter o mesmo fluxo saindo, no mesmo fluxo que tá entrando a gente vai ter saindo. Então não vai ter problema nenhum de temperatura não. Eu não posso colocar ele com a saída dos fittings para baixo, porque a gente tem um cover aqui da fonte que tampa tudo aqui na parte de baixo, né? Esse cover aqui, ó. A gente tem esse cover aqui que vem aqui. E aí eu não consigo sair com os tubos aqui, né? Só se eu furasse o cover e tal, mas aí eu prefiro não mexer nele. E daí, pessoal, aquele mesmo esquema que eu tinha falado, né? Os buraquinhos aqui onde que saem os fios aqui dos fãs, eles ficam do lado direito aqui, né? Para ir para a parte de trás. Esse aqui é o maior, fica bem no centro. Então eu vou ajustar todos os fãs aqui no radiador para o fio deles sair sempre aqui, ó. No caso esse, provavelmente eu vou colocar ele aqui para baixo, com o fio saindo para cá. O outro fio sai no meio também. E o de cá também eu jogo o fio saindo para cima, para ficar todos mais ou menos concentrados no meio. Que aí todos eles passam lá por trás sem ficar aquele tanto de fio aqui passando aqui do lado, entendeu? Então aí, pessoal, parei o vídeo aqui porque a Carol tava me ajudando a fixar pelo menos um, né? E aí eu fixei já aqui o do meio. E aí vamos com os outros aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar o fio para sair na parte de cima. Então tá aí, todos os 3 fãs, o radiador aqui na parte de dentro, ficou bonitão. Aqui tá o chicote dos fãs, a gente vai conectar depois lá atrás. E é isso, vamos colocar aqui agora os 2 fãs em cima e o traseiro. E a fonte aqui também. Mesmo esquema, os buraquinhos para sair os fãs, tem um bem grande aqui e tem um bem grande aqui, tá vendo? Então a gente vai redirecionar os fios aqui, mesmo esquema, ó. A gente vai colocar ele aqui numa posição em que o fio fica aqui de frente pro furo, para não ficar fio aparecendo aqui dentro. Então aqui, ó, esse aqui é a posição ideal, é aqui, os 2, né? E esse aqui também é assim. O parafuso aqui já vai ser diferente, aqui a gente já vai usar o parafuso um pouquinho mais grosso. Tá? Esse aqui é os parafusos padrões que são utilizados em fãs, tá? Quando a rosca vai ser feita direto aqui no plástico. Beleza? No caso aqui ele não vai estar fixado em radiador, né? Então a gente fixa ele ali com esse parafuso maior aqui que já entra direto aqui no furo dele aqui, ó, tá? Perfeito. Aqui atrás, a gente coloca ele aqui com fio, deixa eu ver, aqui ó, saindo nessa posição, que a gente já entra com ele lá, ó. Pelo mesmo furo ali que vai entrar os cabos de energia do processador. Pronto, daí agora a gente está com todos os fãs já colocados. Aqui a gente tem todos eles saindo aqui certinho, ó. O traseiro, os 2 da parte superior. E aqui tirando os fios do gabinete, a gente tem os 3 frontais saindo aqui também, ó.
1, 2, 3, tá? Aí depois a gente vai organizar tudo isso aqui. Vamos colocar a fonte agora. Aí aqui na fonte, pessoal, a gente já usa os parafusos mais grossos, tá? Com a rosca um pouquinho mais grossa. Prontinho. Agora a gente vai começar a puxar os cabos aqui da fonte. Primeiro aqui a gente pega os cabos CPU. A gente tem dois conectores de 8, como vocês podem ver lá. A gente puxa dois cabos aqui da fonte. Essa fonte futuramente ele vai estar trocando ela também, tá? É uma fonte boa, mas ele pretende fazer o upgrade de placa de vídeo no futuro também. Então essa fonte aqui já vai ficar um pouquinho apertada. Então, pessoal, eu vou conectar todos esses cabos aqui. Isso aqui é procedimento padrão, não preciso de ficar mostrando, tá? Eu vou ganhar tempo aqui adiantando essa parte, porque a parte mais demorada vai ser na hora de montar o loop lá. Então aqui eu vou estar conectando o cabo da placa-mãe, a alimentação do VRM do processador, que são dois cabos, o outro está aqui. Os conectores aqui também, né? Frontais, a gente tem aqui o do USB 3.0. que é das portas 3.0 aqui frontais do gabinete, tem as portas 2.0 também, que é o USB 2.0 onboard. Aí tem as portinhas lá frontais, que são os readers ali, né, ó, o reset, do botão reset, o do botão power. A gente tem também os LEDs também de atividade no HD, que eu acho que é esse aqui, é o HDD LED. E tem o Power LED também, que é esses dois aqui, tá? Muita gente tem dúvida sobre a conexão desses headers e muita gente liga até errado, tá? Esses conectores isso já é padrão nas placas mães, eles ficam ali onde que tá aqueles pininhos coloridinhos no canto inferior direito. Esse conector aqui, ó. Beleza? Todos eles ficam aqui. Tem placas mães que são bem intuitivas. No caso dessa aqui, ela já fica os desenhinhos ali, tá vendo? Ó? E embaixo da placa mãe, bem na parte de baixo ali, que não vai dar pra ver, já fica mais ou menos escrito o que é o que. Daí não precisa nem de olhar no manual da placa mãe. Mas geralmente isso aqui a gente tem que olhar no manual da placa mãe, que vem direitinho falando pra gente o que é o que, então não tem segredo. Não pode ir na base do chute não, viu, pessoal? No caso aqui o manual da placa mãe tá aqui. E aqui também a gente consegue ver também a questão da corrente que as portas dos fãs suportam. A gente tem uma porta de fã aqui, 3 portas de fã aqui embaixo, tem mais uma porta de fã aqui, mais uma aqui em cima, outra acho que aqui, não, aqui mais duas aqui, que é do processador e o opcional do processador. Cada porta dessa também suporta uma corrente, tá? E isso também é muito importante estar olhando. Então essas informações a gente sempre olha no manual da placa-mãe. Se não tiver o manual físico, no site do fabricante é muito fácil de pegar o PDF disso aqui, beleza? O lance aqui dos fãs, pessoal, antes de eu começar a montar tudo aqui, né? Eu quero explicar pra vocês isso aqui porque no último vídeo da montagem do PC do Saular, eu recebi muita mensagem no Instagram referente àquilo ali. Inclusive teve pessoas que compraram e não souberam instalar, não sabem muito bem como funciona. Eu vou falar rapidinho sobre isso aqui, que vai tirar a dúvida de vocês. O fã ele entrega pra gente aqui um chicote do controle do motor, beleza? Um terminal com controle do motor com 4 fios, porque esse fã ele é controlado via PWM, vou explicar isso também. E um conector aqui do RGB endereçável de 3 pinos, 5 volts, tá? Esse fã aqui opera, o RGB dele opera em 5 volts. Essa placa mãe aqui, eu percebi que ela tem a opção, ela tem os dois conectores RGB. Deixa eu ver se eu consigo deitar ela aqui, que eu consigo mostrar pra vocês com a luz um pouco melhor, pera aí. Aí, ó. Ela entrega aqui pra gente dois conectores RGB. Ela tem o RGB convencional, que é o mais antigo, que é o de 12 volts. Em cima dela ali já fica escrito RGB 12 volts, tá? É uma tensão fixa. E ela tem aqui o sinal do RGB endereçável, que é o de 3 pinos. Só que esse RGB endereçável, a tensão dele não é fixa. Originalmente de fábrica vem em 5 volts e a grande maioria das placas-mães só opera em 5 volts no RGB endereçável. Mas já tem fitas de LED com RGB endereçável que trabalham com 12 volts, tá? Então, no caso, essa placa-mãe aqui, ela dá um jumper aqui pra gente trocar, que é esse jumperzinho aqui, ó. Que você pode colocar ele no pino no 1 e no 2, ou tirar ele, ó. Tô com ele aqui na mão, ó. É um jumperzinho mesmo, ó.
E aí você pode colocar ele no pino 2 e 3. No pino 2 e 3 vai jogar 12 volts nessa porta de RGB endereçável. E no pino 1 e 2 vai jogar 5 volts. Então nessa placa-mãe tem que ficar atento a isso aqui, porque você pode queimar as fitas de LED aí se ligar na tensão errada, beleza? No manual da placa-mãe também explica isso, mas se vocês perceberem ali do ladinho ali, ó, já tá meio que desenhado na placa-mãe, porque o foco aqui não vai ajudar. Mas aqui do ladinho aqui, ó, já vem desenhado explicando isso, tá? Então é bem intuitivo, não tem erro, pessoal. É só vocês observarem as coisas, porque eu já tive pessoas também que entrou em contato comigo que queimaram as fitas de LED porque ligou na tensão errada. De fábrica, como eu disse para vocês, ele vem no 5 volts, porque você ligar uma fita de LED de 12 volts no 5 volts, você não vai queimar os LEDs. Os LEDs só vão ficar fracos ou não vão funcionar. Mas no contrário, sim. Você ligar uma fita de LED que trabalha em 5 volts, você liga em 12 volts, você vai matar os LEDs, beleza? Ficou claro isso daqui? Beleza. Agora eu vou passar para a próxima parte, daqui a pouco eu coloco o jumperzinho de novo lá, que é explicar para vocês a questão dos fãs. Porque o que acontece, pessoal? A gente tem aqui 1, 2, 3 e aqui na parte da frente 4, 5, 6. A gente tem 6 fãs nesse gabinete. Eu não sei quantas portas de fã que essa placa-mãe tem. Provavelmente essa placa-mãe deve ter as 6 portas, mas algumas portas de fã não tem controle. Você não consegue criar uma curva, tá? Tem umas que é full speed, inclusive no manual explica, né? A minha placa-mãe lá, por exemplo, tem acho que 2 portas que é full speed, que geralmente fica até escrito pump lá, né? Que é para você conectar a bomba de water cooler. Essas portas suportam uma corrente mais alta também. E tem as outras portas que suportam uma corrente mais baixa, que tem o controle de rotação dos fãs. Então as portas elas não são iguais, tá? Resumindo tudo isso, as portas não são iguais. Então não é interessante a gente estar conectando cada fã. Muita gente faz isso, né? Inclusive estava ligado assim, tava cada fã aqui em uma porta, e como a placa-mãe só entrega aqui pra gente 2 portas de RGB endereçável, essa e a de baixo aqui, que é a inferior, você só consegue ligar o RGB de 2 fãs, os outros fãs não acendem. Então muita gente apanha com essas ligações dos LEDs RGB, com a conexão dos fãs, porque o que acontece? A pessoa conecta o fã aqui na placa-mãe, um em cada porta, um vai ficar rodando no máximo, o outro vai ficar com a rotação bem baixa, porque vai utilizar as curvas padrões dos fãs que estão na BIOS, tá? De fábrica, né? Então a pessoa vai lá na BIOS, na placa-mãe, para configurar essa curva do fã. Só que ela tem que ficar fazendo isso para todos os fãs. Ela vai ter que ver qual fã que está na porta tal, para saber qual que é o fã que ela está controlando lá na BIOS. Ela vai ter que ficar configurando uma curva para cada fã. Tem portas que não vai dar a possibilidade de configurar a curva, como eu disse. O fã vai ficar rodando no máximo o tempo inteiro. Então não é o cenário ideal você estar utilizando todas as portas de fã da placa-mãe, beleza? E é por isso que a gente utiliza os hubs, que eu vou explicar aqui agora. Eu vou pegar aqui o manual aqui da placa-mãe, que eu vou abrir aqui na parte que mostra as correntes que as portas de fã suportam. Porque a gente tem 2 tipos de hub, eu vou mostrar os 2 aqui agora para vocês. Então, pessoal, eu não consegui encontrar aqui no manual a informação de corrente que cada porta de fã suporta. Às vezes eu não tenho procurado direito, mas... Enfim, de modo geral, essas portas elas variam entre 1 e 2 amperes, tá? Algumas placas-mães que tem ali aquelas portinhas dedicadas ali para bomba de water cooling, aquelas portas ali costumam suportar uma corrente mais alta, ali cerca de 3 amperes. Mas geralmente fica em torno de 1 ampere, tá? E o que acontece? Ele mostra uma informação aqui, ó, muito importante, que eu vou explicar para vocês, que é basicamente o funcionamento dos tipos de fã aí, beleza? Que são os conectores de fã de 4 pinos, tá vendo? E ele mostra aqui pra gente o que é cada pino. O pino 1 é o GND, que é o ground, né? É o sinal negativo. O 2 tá o voltage speed control, tá? Que na verdade aqui é o positivo, beleza? Aonde que entra os 12 volts ali do fã, beleza? Então é o negativo, positivo. Aqui o pino 3, que é o sense, é o sensor de RPM. Isso é um sinal de entrada na placa-mãe. A placa-mãe ela recebe informação de RPM do motor por esse pino. É com esse sinal do pino 3 é que a placa-mãe sabe a quantos RPM o fã está girando. E a gente tem o pino 4, que é o mais importante aqui para explicar isso para vocês, que é o sinal de PWM do fã, tá? O PWM Speed Control. Aqui mesmo na imagem já informa para a gente que o fã pode ser controlado de 2 formas, né? Que a rotação do fã pode ser controlada de 2 formas. Com o Voltage Speed Control e com o PWM Speed Control. A gente pode estar fazendo o controle de rotação no fã por essas 2 formas. É isso que eu vou explicar para vocês aqui agora, porque isso tem relação direta com o hub que a gente vai estar utilizando aqui para fazer o controle de rotação dos fãs. E esse hub também a gente tem 2 tipos dele, eu vou explicar.
e que está também diretamente ligado com a corrente que essas portas aqui suportam, beleza? Pessoal, como eu disse para vocês, essas portas geralmente gira mais ou menos em torno de 1 ampere a corrente que cada porta dessa suporta. Se a gente pegar aqui no fan, vou pegar um dele aqui para vocês verem, ó, em cima da própria etiqueta do fan já tem uma informação aqui pra gente. Vocês conseguem ver aqui, ó, 12 volts, 0,54 amperes quando o fan está a 2000 RPM. Na rotação máxima dele, ele vai consumir 0,54 amperes. Ou seja, 2 fãs desse aqui ligado em paralelo na mesma porta já vai exceder os 1 ampere da porta. Então não é recomendado fazer ligação de 2 fãs em uma porta só, porque você pode danificar a porta do fã. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Geralmente as placas-mães elas informam essa corrente pra gente. Eu não sei por que não está informando aqui, mas às vezes pode ser que eu não procurei direito. E eu nem vou procurar também, porque o sistema que a gente vai utilizar aqui, isso aqui é desprezível, tá? Por quê? Vamos lá. Eu peguei aqui também um outro tipo de fã para exemplificar aqui para vocês. E a gente tem esses fãs aqui, que é os fãs de 4 fios. Vocês podem ver aqui, ó, peguei o chicotinho dele, ó. Ele tem 4 fios, que é o pino 1, 2, o 3 e o 4, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? E ele é assim, tá vendo? E esse fã de 4 fios, ele também pode ser conectado em uma porta de 3 pinos. Por isso que aqui, ó, você pode ver que o 4º pino, que é o último aqui, ele fica meio até que ignorado na travinha. A travinha não vai até ele porque você pode conectar perfeitamente esse fã numa porta de 3 pinos, tá? Só que aí ele vai passar a ser controlado pela tensão, né? Na função Voltage Speed Control. E eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Na BIOS da placa-mãe, você tem a opção, tipo, trocar qual vai ser a forma que o fã vai ser controlado. Você pode trocar lá na BIOS, escolher o Voltage Speed Control ou o PWM Speed Control, ou então deixar no modo automático. No modo automático, ela vai detectar automaticamente se o fã ele tem um PWM integrado. Se a placa-mãe não detectar sinal de PWM, ela vai usar o Voltage Speed Control. É simples, tá? Mas você pode setar manualmente isso lá também. É como que as duas formas funcionam. O fã de 4 pinos, quem controla a rotação dele, na verdade, é o próprio fã. Dentro do próprio circuito onde fica o motor, as bobinas do motor, enfim, vai ter um CI, que é o PWM, né? Vai ter um circuito integrado, que é ele que faz o controle de rotação do fã. Eu vou tentar tirar o adesivo para mostrar aqui para vocês, porque esse aqui é um fã de 3 pinos. Ó. Ele não é um fã PWM. Ele é um fã muito bom, mas o controle de rotação dele é feito pela tensão. Ele não tem sinal de PWM. E no caso deste fã aqui, a gente não conseguiria usar esse hub. Esse hub aqui não iria funcionar com esse fã. E isso foi também uma dúvida de algumas pessoas no Instagram que entrou em contato comigo, que falou que o hub não estava funcionando, e quando eles me mandaram foto e eu fui ver, estava utilizando o fã de 3 pinos, tá? Que não possui PWM. Então esses fãs aqui, que eles não têm o 4º pino, a placa deles aqui, ó, não vai ter o PWM. Ó. Você levanta o adesivo, você consegue ver. Esses fãs, eles simplesmente, a rotação deles é controlada pela tensão. Ele é um fã que suporta até 12 volts, né? O motor suporta até 12 volts, e em 12 volts o motor vai estar na potência máxima, na rotação máxima. E aí o fã, ele informa para a placa-mãe quantos RPM que ele está girando, né? No pino 3, que é aqui, ó, o Sense, pino 3. E aí a placa-mãe, ela vai ver qual que é a rotação que ele está girando. Se a rotação estiver acima da curva que você configurou e ela tem que descer essa rotação, ela vai começar a descer esses 12 volts aqui do pino 2, que é o Voltage Speed Control, que é onde que entra o sinal positivo. Ela vai começar a descer a tensão. Então ela vai descendo de 12 volts para 11, para 10, para 9 volts, e isso vai fazer o motor ficar mais fraco e perder velocidade, até o fã informar no pino 3 que está na rotação que a placa-mãe quer. A placa-mãe mantém aquela tensão. Então a placa-mãe ela vai subir e descer a tensão utilizando um transistor que tem nela, tá? Tem um transistor lá que ele fica ali em série no sinal positivo de 12 volts, e é ele que vai regular qual que é a tensão que vai chegar no fã. E aí assim você controla a rotação do fã. É controlando a tensão de entrada. Já os fãs que trabalham com 4 pinos, né? Esses fãs que trabalham com 4 fios, eles possuem um PWM dentro deles, que eu vou até pegar um fãzinho aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, eu peguei aqui um fãzinho estragado de placa de vídeo que eu tenho ali para mostrar para vocês. Então, isso aqui é um fã de 4 fios de placa de vídeo. Você levantando aqui o adesivo, a gente consegue ver, ó, a conexão dos 4 fios ali. E subindo o adesivo aqui, a gente consegue ver aqui o PWM, ó. Tá vendo? Tem um circuito integrado aqui, ó, esse CIzinho ali.
e é ele que faz o controle de rotação. Então esse controle de rotação já não é feito pela placa-mãe, como é no modelo de 3 pinos, tá? Então como que isso aqui funciona? Esse fan, quando ele está operando no modo PWM, né, ele recebe 12 volts direto da placa-mãe. Ou seja, o pino 1 é o negativo, o pino 2 vai entrar 12 volts direto. 12 volts era para o fan ficar na rotação máxima. Correto, isso vai acontecer se ele tiver sem o sinal de PWM. Se esse quarto fio aqui não tiver sinal nele, vamos supor que você ligou esse fan, né? Aqui, ó. Vamos supor que você ligou esse fan numa porta de 3 pinos, ou seja, você não está tendo o sinal desse quarto pino aqui. Então o que vai acontecer? Esse CI aqui dentro, ele vai jogar 12 volts direto para o motor. Quando esse CI não recebe sinal de PWM da placa-mãe, ele joga toda a tensão que entra no fio, no pino 1 e no 2 lá, ele vai jogar direto para o motor. Ou seja, ele vai operar igual esse fan aqui. Tá? O controle de rotação dele vai ser feito pela tensão. Você diminui a tensão, você diminui a rotação dele normal. Só que a partir do momento que esse fan ele começa a receber sinal de PWM no pino 4, ele não joga mais toda a tensão que chega no pino 1 e no 2, ele não joga direto na bobina do motor. Ele vai começar a picotar essa tensão, tipo ligar e desligar ela. Vai ficar jogando pulsos dessa tensão que está entrando. Tá? Então no caso, quando a placa-mãe está operando no modo PWM, a placa-mãe joga 12 volts direto nele, então esses 12 volts passa pelo PWM primeiro, só que o PWM não joga esses 12 volts no motor, ele vai picotar esses 12 volts que vai chegar nas bobinas do motor, de acordo com o comando que a placa-mãe está dando. Então se a placa-mãe quer que esse fan aqui gira em 800 RPM, ela vai começar a picotar mais a tensão, a demorar mais para jogar outro pulso de 12 volts. Então o range de pulsos vai ficar mais largo, vai demorar mais entre um pulso e outro, né? Os pulsos eles vão ficar mais separados, dessa forma a rotação do motor diminui. Quando a placa-mãe quer que o fan gire mais rápido, ela vai mandar o comando para o PWM aqui para ele diminuir o range de pulso, e daí os pulsos vão ficar mais rápidos, né? O intervalo entre um pulso e outro vai ficar menor, ou seja, mais pulso de 12 volts chegando no motor, ele vai começar a girar mais rápido, entendeu? Então assim que é feito o controle de rotação quando o fan está operando no modo PWM utilizando os 4 fios, tá? Então dessa forma, sempre vai estar entrando 12 volts no motor. Então às vezes o motor está girando ali a 500 RPM, mas você mede a entrada, tá 12 volts. Então o fan ele é sempre alimentado com 12 volts. A tensão de entrada ela não dropa, tá? E o que faz o controle de rotação do fan é esse circuito integrado que fica dentro do próprio fan. Então tendo isso em mente, a gente não precisa que a alimentação de 12 volts ela venha, né, direto da placa-mãe. A gente pode mandar uma tensão de 12 volts vinda de qualquer lugar, não obrigatoriamente vindo da placa-mãe. O que a gente precisa da placa-mãe, os sinais que a gente precisa da placa-mãe para ele operar neste modo dos 4 fios, é só o sinal de RPM, porque a placa-mãe tem que receber o sinal de RPM do fan. O fan envia esse sinal no pino 3 para a placa-mãe, informando para a placa-mãe enquanto os RPM está girando. E baseado nessa informação que a placa-mãe recebe, ela sabe se ela tem que aumentar ou diminuir a rotação do fan, e ela vai mandar essa informação para esse CI aqui no pino 4, que é o PWM Speed Control. Então o pino 1 e o pino 2, que é a alimentação de 12 volts, a gente não precisa de utilizar da placa-mãe. E aí é que vem o nosso queridinho hub. A gente tem dois tipos desse hub, pessoal. A gente tem o hub que ele fornece para a gente uma alimentação de 12 volts externa, e é por isso que eu falei para vocês que esses hubs aqui eles não funcionam com fan de 3 fios, porque se você pega aqui o conector que vem com ele aqui, e esse conector é que vai ligado lá na porta de fan na placa-mãe, você pode ver que só tem o pino 3 e o 4. Não tem o pino de alimentação, que é o pino 1 e o 2, que é o positivo e o negativo. Ou seja, a placa-mãe não alimenta esse fan. Porque, como eu disse, essa alimentação ela não precisa de vir da placa-mãe. Dessa forma, você não sobrecarrega a portinha de fan da placa-mãe. Porque, como eu disse, ela suporta uma corrente bem baixa. Se você liga muitos fãs ali naquela porta, você vai danificar a porta. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. É só o sinal de RPM, que é o que o fan vai enviar para a placa-mãe, e o sinal lógico de PWM no pino 4. Então a alimentação, ela vem da onde? Ela vem aqui do cabo Molex da fonte. Então a alimentação de 12 volts que vai para todas as portas, ela vem de forma externa da fonte. E a fonte suporta uma corrente altíssima na linha de 12 volts. Não é o problema
a corrente para a fonte, beleza? Então esses hubs você consegue fazer, no caso desse hub aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você consegue controlar a rotação de 10 fãs de forma simultânea utilizando uma porta na placa-mãe. Você vai pegar esse conector, vai plugar ele aqui e o outro você vai conectar na porta de fã que você quer na placa-mãe. E aí você vai lá na placa-mãe, somente na porta que você conectou isso aqui, cria uma curva do fã só e ela já vai ser aplicada em todos os fãs. Vocês estão vendo que ele tem somente uma portinha vermelha? Por que ela é vermelha? Aí é que vem. Essa porta ela é a única porta que envia sinal de RPM para a placa-mãe. Aí você fala assim, por que as outras não enviam? A placa-mãe não precisa de saber a rotação de todos os fãs. Se todos os fãs que estão conectados ali são iguais, no caso aqui, é tudo igual. É o mesmo fã. Todos eles trabalham, usam o mesmo motor, trabalham com o mesmo range de RPM, enfim, eles são iguais. A placa-mãe não quer saber a rotação dos outros, ela precisa de ter uma rotação. Ela tem que receber o sinal de RPM, ela não quer saber de qual fã que é. Ela não recebe vários sinais e interpreta todos eles de forma separada, não. Ela recebe um sinal só no pino 3 de RPM. Se você deixa todos os fãs conectados o sinal de RPM no pino 3 em paralelo e joga tudo no pino 3 na placa-mãe de todos os fãs, a placa-mãe vai interpretar aquele sinal errado, entendeu? Porque vai chegar muita informação de muitos fãs ao mesmo tempo ali, ela pode interpretar aquele sinal errado, o RPM vai ficar subindo, descendo, ela não vai receber uma informação precisa. Então dessa forma, o pino 3 de todas as outras portas pretas aqui não tem conexão. Tá? É um pino morto, não tem conexão. O único pino 3 que é o sinal de RPM que realmente vai para essa portinha aqui é o da porta vermelha. Então daí você já dá a entender que obrigatoriamente tem que ter um fã conectado nessa porta vermelha. E aí vem a duvidazinha do nosso amigo Felipe aí do Instagram que me perguntou lá, né, Felipe? É por isso que o seu hub não funcionou, maninho. Porque você não conectou fã nenhum nessa porta vermelhinha. Ou seja, a placa-mãe ficou sem sinal de RPM. E aí o que acontece? Todos os fãs ficaram em 100%. Por isso que você não estava conseguindo fazer o controle de rotação. Porque a placa-mãe, quando ela não detecta RPM nessa porta, ela joga sinal de PWM full. Fala tipo pro PWM, olha, joga a tensão máxima no motor porque o fã não está girando, por isso que os fãs ficam em 100%, é como se ele estivesse ligado no 12 volts direto. Obrigatoriamente o primeiro fã vai ter que ficar nessa porta vermelha. Os demais você coloca na porta preta, por quê? Porque a placa-mãe recebendo um sinal de RPM dessa porta, ela sabe, opa, o fã que está conectado nessa porta ali, ele está girando a 500 RPM, e eu quero que ele fique a 600, então ela vai mandar uma ordem no pino 4, que é o PWM, para o CI aqui do fã, né? Para ele picotar os pulsos de 12 volts na bobina do motor, de modo que o motor vai ficar em 600 RPM. E aí sim, o pino 4, ele é espelhado em todos os fãs. O pino 4 de todos os fãs aqui dão continuidade com todos, tá? Eles ficam todos em paralelo. Todos os fãs recebem o mesmo sinal de PWM. Ou seja, a placa-mãe controla toda a rotação de todos os fãs baseado na rotação do primeiro. É simples, o funcionamento disso aqui é simples, tá? Dessa forma você controla quantos fãs você quiser, usando a alimentação da fonte, você não vai sobrecarregar os 12 volts da porta de fã da placa-mãe, e é o cenário perfeito. E você pode também estar utilizando mais de um. Às vezes você quer fazer ali 2 controles de fãs. Vamos supor que você tenha 2 radiadores no computador, né? Um em cima e um na frente. Aqui são 3 fãs, o de cima são mais 3. Esse aqui está para a placa de vídeo, né? Vamos supor que você tenha 2 loops independentes, né? Enfim, os fãs daqui são da placa de vídeo e os fãs daqui são do processador. E você quer criar curvas separadas. Compra 2 hubs. Deixa um hub só para os 3 fãs da frente e conecta numa portinha na placa-mãe e coloca o outro hub nos outros 3 fãs de cima e conecta em outra porta na placa-mãe. Aí você vai criar 2 curvas separadas, funciona perfeitamente. A alimentação pode vir do mesmo cabo Molex, ligar em paralelo, não tem problema. Isso aqui é muito bom, pessoal. Só que muita gente não entende como funciona isso aqui e acaba fazendo ligação errada. Isso aqui não adianta você ligar fãs com 3 pinos, né? Fãs desse tipo aqui, porque eles vão ficar na rotação máxima o tempo inteiro, porque a fonte joga 12 volts aqui, os 12 volts vai vir direto para as portas. Como eu disse, o controle nesse hub não é feito pela tensão, né? É feito pelo quarto pino. Então aqui todas as portas elas são alimentadas com 12 volts direto. E dessa forma os fãs de 3 pinos vão ficar em 100% de rotação. Não funciona com esse tipo de fã aqui, tá? Outra alternativa que a gente teria seria esse aqui. É outro hub que é muito bom. E esse hub aqui, ele funciona dos 2 modos. Esse hub aqui ele funciona tanto da forma desse aqui,
para fãs de 4 pinos, como você pode ver. Inclusive tem até a portinha vermelha aqui também, da mesma forma. Ele funciona tanto desse modo aqui, como ele funciona no modo dos fãs de 3 pinos, no caso desse aqui. Você pode conectar perfeitamente, por quê? Porque a alimentação de 12 volts desse hubzinho aqui, ela vem da placa-mãe. Olha o plug como é que já é diferente, ó. O plugzinho dele aqui, ó, já é os 4 pinos, ó. Tá vendo? Ó? E você pode ver que chega os 4 fios. Não é igual na outra aqui que é picotado, não. Ó. Que só tem 2, não. Tá vendo? E esse aqui vem os 4. Então o positivo e o negativo vem lá da placa-mãe também, ó. Que esse aqui que vai na placa-mãe, lá, ó. Os 4 fios. Então se você for lá na placa-mãe e trocar, deixar em automático para detectar automaticamente o tipo do fã, a placa-mãe vai detectar que esse fã aqui não tem o CI PWM, né, que não está tendo sinal no pino 4, ela automaticamente vai dropar para o modo de voltage control, né, speed control, que é diminuindo a tensão para diminuir a rotação do fã. Aí dessa forma a placa-mãe vai usar um transistor interno que ela tem, como eu disse, para fazer esse drop na tensão de 12 volts de entrada aqui de todos os fãs. E aí assim vai diminuir a rotação de todos os fãs que estão conectados aqui. Então esse hubzinho aqui ele trabalha dos dois modos, só que ele é perigoso. Tem que tomar cuidado porque, como eu disse, como a alimentação vem direto da placa-mãe, se a sua placa-mãe suporta uma corrente baixa, como eu disse, você conecta numa porta que suporta 1 ampere, por exemplo, e conecta aqui 5 fãs, que é meio ampere cada um, você vai estourar essa corrente de 1 ampere e você pode danificar a porta da placa-mãe. Então esse hubzinho aqui, tem que tomar cuidado com ele, beleza? Acho que ficou claro isso aqui, tá, pessoal? No caso, esse hubzinho aqui é meu, a gente não vai estar utilizando ele, tá? Eu peguei só para exemplificar para vocês. A gente vai estar utilizando aqui este aqui, que é a alimentação externa pela fonte. Por quê? Porque a gente vai conectar muito fã. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 fãs que vão ficar conectados aqui e a gente vai utilizar uma curva só para todos, tá? Porque, como eu disse, a gente vai ter 3 fãs jogando ar para dentro, passando pelo radiador, jogando ar quente. Eu quero o mesmo fluxo jogando esse ar quente para fora, beleza? Então a gente tem 3 jogando ar para fora, 3 jogando ar para dentro. Perfeito, todos eles girando na mesma rotação, seguindo a mesma curva. Show de bola. Eu vou colocar ele mais ou menos centralizado, mais ou menos aqui, porque a gente tem fãs que saem aqui, bem daqui de baixo, ó, a portinha consegue chegar aqui, e esse que está vindo lá de trás, ele só consegue chegar também mais ou menos até aqui no meio. Então vai ser o ponto onde eu consigo ligar todos os fãs sem precisar de ficar colocando extensor. Eu vou organizar tudo aqui, vou posicionar isso aqui no meio aqui também, vou puxar os fios que eu tinha falado para vocês. Já vou deixar tudo mais ou menos pronto aqui, pessoal. Já vou conectar também, como eu disse, né, os conectores frontais, puxar os cabeamentos. Já vou deixar o PC todo pronto já pra gente só mexer com a parte do water cooling, beleza? Ou water cooling, né? Como vocês preferirem aí. Eu só vou mostrar uma coisinha para vocês aqui agora, pessoal, que é bem importante, que é o lance do WD-40 no processador, tá? Que eu tinha mostrado lá no vídeo do PC do Saulo e tô mostrando para vocês de novo, porque eu sempre mostro várias vezes, porque eu sei que vocês têm preguiça de voltar no vídeo anterior para ver. Muito cuidado para não amassar os pinozinhos lá. Lá você não faz limpeza nenhuma. Se você tiver um compressor de ar com filtro de água, você pode borrifar álcool isopropílico ali, encharcar mesmo, depois vem com o compressor e sopra, que limpa muito bem. Mas nada de encostar objeto nenhum ali nos pinos desse socket da Intel, beleza? Porque provavelmente você vai perder sua placa-mãe. E aí, como eu não tenho a tampinha para proteger aqui em cima, vai ficar aberto mesmo, a gente não vai encostar nada aqui, beleza? Deixa assim. E o que a gente faz no processador, pessoal? Vocês já sabem, vou mostrar aqui de novo, tá? Ó, WD-40, beleza? E um algodão novo, limpo. Dá uma agitada no WD-40. Vamos encharcar o algodão. Aí. Encharcar assim, né? Deixa úmido. E aí aqui no processador, passo uma camadinha de WD-40 bem fininha em todos os contatos. Porque o WD-40, ele previne os contatos metálicos aqui, protege eles, né? Na verdade, contra a oxidação que acontece com a própria umidade presente no ar, principalmente quem mora em região litorânea, tá? O cobre, ele é um metal que oxida muito fácil e esses contatos com o tempo eles começam a oxidar e começa a dar má contato lá nos pinos do socket. E aí a placa-mãe para de reconhecer uma memória no slot 3, já sabe aqueles probleminhas clássicos? Você colocar a memória RAM em um slot aqui e o PC não dá vídeo.
só dá vídeo quando você tira essa memória. E aí essa portinha não funciona. Ou então a frequência da memória não sobe, né? Você não consegue subir a frequência da memória. Vamos supor, a memória é 3000 MHz, ela não funciona com o perfil XMP ativado. Você tem que funcionar ela só com uma frequência bem baixa, ela funciona. Tudo isso é referente à CPU, beleza? Claro que pode ser algum problema na placa-mãe, às vezes até problema de BGA no socket, tem outros problemas, mas geralmente às vezes é coisa simples, é só algum desses pinos aqui que são responsáveis por controlar aqui as memórias que estão oxidados e estão dando má contato, simplesmente não estão se comunicando lá com o socket da forma correta e vai acontecer esses problemas, tá? Às vezes até problemas da placa de vídeo não subir em x16. Quem controla o PCI Express aqui também é o processador, tá? Todas as vias aqui do PCI Express quem controla é o processador. E daí às vezes a placa de vídeo só fica subindo como X4 ou como X8, né? Às vezes não sobe a versão, ela fica ali cravada ali em 2.0, versão 2.0, não sobe para 3.0 ou superior. E às vezes o problema é isso aqui. Pinos oxidados no processador, má contato do processador com o socket. Tem casos que o processador está com defeito, já peguei muitos casos que acontecem todos esses problemas que eu falei para vocês e é defeito no processador, mas geralmente o mais comum é isso aqui, problema dos pés oxidados. Aí você só dá uma conferidinha para ver se não ficou nenhum pelinho de algodão, porque o algodão costuma soltar alguns pelinhos. Você olha contra a luz assim de lado que você consegue ver se ficou algum pelinho. Ó. Tem um aqui, aí eu tirei, tá? Tem outro aqui também, ó. Aí saiu, agora tá limpinho. É isso. Não precisa de lambuzar a ponto de sair pingando o WD. É só umedecer ele aqui com o WD mesmo, tá? Depois você volta lá no socket e coloca ele novamente. O WD-40 não é um condutor elétrico, podem ficar tranquilo, tá? Não recomendo utilizar outro que não seja o WD-40, porque todos os testes que eu fiz aqui, os outros ofereceram resistência elétrica. O WD-40 realmente não fornece, ele é um produto muito bom. Então ele é tranquilo para você colocar tanto no contato do processador, contato de placa de vídeo, de memória RAM, pode colocar sem problema nenhum, que ele não vai fechar curto ali, não vai dar interferência nem nada, beleza? WD-40 podem usar sem problema nenhum. É isso, pessoal. Então o processador aqui fechou, e aí agora eu vou fazer tudo que eu falei para vocês aqui que eu ia fazer e depois eu retorno com o vídeo aí, beleza? Então tá aí, pessoal. Finalizei aqui, já conectei aqui os cabos de alimentação do VRM do processador, o cabo principal da placa-mãe de 24 pinos, conector do USB 3.0 frontal, os dois aqui no caso, os dois USBs 2.0 também tá aqui, o áudio frontal também tá ali, que é o plug de fone e microfone, e aqui a gente tem os plugzinhos aqui dos readers, né? Que é o botão de power, de reset, o power LED e o LED de atividade no HD, beleza? Tá tudo conectado. Aqui também, como vocês podem ver, eu já fixei aqui o suporte do reservatório, beleza? Porque aqui vai ficar muito apertado, pessoal. Eu ia colocar o reservatório aqui, só que a placa de vídeo já chega bem aqui atrás, bem próximo. Se colocar uma placa de vídeo um pouco maior, já não vai dar espaço. Então eu preferi colocar aqui na parte de fora mesmo, igual é no meu lá, né? E aí os tubos vão entrar aqui pelos espaços que já foram feitos mesmo para entrar os tubos, né? Aqui ele é fixado com essa hastezinha aqui. Ela é bem comum aí no mundo do water cooling, né? A hastezinha padrãozinha de fixar reservatório. E o próprio gabinete aqui já tem a rosca aqui para fixar. É bem tranquilo. Aqui embaixo foi meio que improvisado, né? Ele tem essa rosca aqui, mas é para colocar aquele suporte de fone, né? Não é para colocar de fato um reservatório. A parte de baixo aqui a gente só usou uma roelinha com uma porca e um parafuso um pouquinho maior e fixa perfeitamente aí. O mesmo sistema que eu utilizei no meu lá, beleza? E aqui, pessoal, na parte de trás, eu já conectei praticamente tudo, tá? Ainda tá desorganizado aqui porque eu não prendi os cabos. E aqui no meio, pessoal, eu coloquei aqui os dois hubs, tá? Tá um em cima do outro, o dos fãs colado em cima aqui do RGB. E aí os cabos moleques aqui da fonte, ó, já entram nos dois, usando o mesmo cabo. E aí já conectei todos os fãs e os RGBs de todos os fãs também, tá? Que são os plugs de baixo. E aí deu espaço certinho. Eu tive que colocar aqui no meio, tive que colocar um em cima aqui do outro, porque senão eu ia ter que usar extensor nos fãs, porque os fãs que estão mais longe aqui, principalmente esse aqui que vocês podem ver que é o que está mais esticadinho, né? Inclusive aqui até soltou, é o fã daqui de trás do gabinete, então o fio é curto. Então aqui no meio essa posição foi a posição onde que conseguiu entrar todos os fãs sem eu precisar de usar extensor, tá? Depois eu vou organizar direitinho esses cabos aqui, mas aparentemente é isso. Um SSD SATA aqui, o Washington quando ele vir buscar ele deve trazer um SSD M2.
E aí esse aqui vai ficar de secundário, mas enfim. Então agora, pessoal, a gente vai fixar aqui o reservatório, a bomba. Aqui na mesa eu já separei aqui mais ou menos o que a gente vai usar. Todos os fittings aqui. A gente tem essa conexãozinha aqui também, ó, que é um three-way, né? Porque aqui a gente vai ter que colocar o sensor de temperatura. Eu vou mostrar para vocês ele depois, tá? A bomba, a gente tem uma conexão macho-macho para conectar a bomba no reservatório. E é isso. A gente tem aqui também a saída de 90 graus ali que a gente vai usar no radiador. E a gente tem uma curva aqui 90 graus. Pode ser que a gente mude ainda, que precise de mais alguma coisinha. Eu só vou saber depois que eu começar a montar ali mesmo, porque pode ter alguns imprevistos e aí tem que mudar ali o jeito do loop que eu tô mais ou menos imaginando que eu vou fazer ali. Pode ser que tenha que mudar alguma coisinha e pode ser que precise de mais fits, enfim. Mas aparentemente é isso, tá? Então agora aqui eu vou colocar o reservatório com a bomba já. E aí é o esquema que eu falei pra vocês, ó. Aqui embaixo a gente coloca a conexão macho. E a bomba vem logo aqui. A posição que ela vai ficar aqui, pessoal, é essa aqui, tá? E aí agora que são elas. Aqui vai sair o tubo aqui e a bomba sai para trás aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente vai pegar uma curvinha aqui 90 graus. E como que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui, pessoal, vai ficar aqui no radiador. Essa conexão macho aqui. Esse three-way vai ficar nessa forma aqui. Vai entrar assim. Daí aqui vai ficar o sensor de temperatura, que é esse aqui, ó. Ele é um tampão, faz a mesma função do tampão, né? E na ponta dele tem um termopar, que ele vai pegar a temperatura aqui do fluido, tá? Aí a gente vai rosquear ele aqui. E a outra pontinha, que é o plugzinho aqui, ele vai lá na placa-mãe. Essa placa-mãe ela tem conexão para dois sensores de temperatura, que se eu não me engano é um aqui e um mais pro alto aqui, ó. Acho que é esse aqui, tá? E lá na BIOS, na hora que a gente vai configurar a curva do fan, a gente consegue estar usando algum desses sensores como a referência para fazer a curva, né? E aí a gente não usa a temperatura do processador, a gente usa a temperatura da água, no caso, né, do fluido. E aí, de acordo com a temperatura do fluido for aumentando, a rotação dos fãs também vai aumentando. O cenário ideal, beleza? Regular a curva de fã de water cooling baseado na temperatura do processador não é correto. Muita gente usa aí, mas não é correto. A temperatura do processador, ela não é uma temperatura, ela não sobe de forma linear. O processador está em idle ali com 5% de uso, 10% de uso, a temperatura dele fica ali nos seus 30 graus, 35 graus. Você abre qualquer jogo, qualquer coisinha que tem o uso um pouquinho mais elevado no processador, a temperatura dele já sai de 30 e vai lá para 60, 70. Entendeu? Então aí os fãs eles ficam disparando, dropa muito drasticamente a rotação quando fecha o jogo, quando vai jogar ele dá aquele salto na rotação muito alto porque a temperatura não segue uma curva bonitinha, tá? No caso, os fãs eles estão soprando no radiador para esfriar o fluido. Então o interessante é que eles girem mais rápido quando o fluido aqueça e não quando o processador aqueça, beleza? Então é isso aí. Então o sensorzinho de temperatura vai ficar ali e do outro lado aqui vai ficar essa saída de 90 graus aqui indo para baixo. E aí na saída de 90 graus a gente vai colocar o fitting, aqui no caso, que é onde que o tubo vai descer. E aí o tubo ele vai descer aqui, porque eu já medi certinho aqui, a saída aqui vai dar certinho com o furo aqui a distância. E aí ele vai sair aqui, vai fazer uma curva aqui embaixo. Aí aqui embaixo ele vai passar pelo medidor de fluxo e vai continuar saindo para sair para fora, para voltar aqui para cima para o retorno. Daí o retorno ele vai ser por aqui, ele não vai ser por cima, porque futuramente o Washington vai colocar aquela barrinha de LED que fica submersa na água. E aí a gente vai precisar desse espacinho aqui em cima aqui para entrar com essa barrinha. Então a gente vai entrar com o retorno por aqui. E aí a saída aqui da bomba vai sair, vai entrar aqui atrás também. E aí ela vai... Vou arrumar um jeito de passar aqui, um jeito que não atrapalhe de retirar a placa de vídeo, né? E aí ela vai entrar no bloco do processador na entrada. É um loop relativamente simples, tá? Mas dá um trabalhinho para fazer essas curvas aí para ficar tudo alinhadinho. Eu vou colocar aqui agora o bloco de uma vez. Eu já vou começar a fixar tudo, né, pessoal? Vou colocar o bloco, vou colocar a placa de vídeo também, porque eu preciso que a placa de vídeo esteja aqui para eu começar a passar os tubos e medir, né, as distâncias para eu ver se vai ter um espaço legal aqui da placa de vídeo, se ela consegue sair e entrar, beleza, sem precisar de desmontar o loop, né? E aí eu vou começar a montar aqui. Vou mostrar para vocês aqui só fixando o bloco lá, que o
bloco é bem bonito, mas a montagem aqui, né, de todos os tubos, né, e moldando aqui todos os tubos eu não vou filmar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas acho que deu para vocês entenderem aí como é que vai funcionar tudo aqui. Então aqui, pessoal, ó, o bloco vai ser esse aqui. É um bloco da Bixkey com iluminação RGB endereçável e muito bonito. Daí nesse bloco aqui, no caso, a entrada é aqui no meio, né? E a saída é nesse aqui do lado. Porque o líquido ele entra no centro, passa pelaquela lâminazinha ali, que força o líquido a entrar nas ranhuras. E aí a saída das ranhuras vem nesse furo aqui. E aqui também tem uma canaleta que drena também a saída das ranhuras do lado esquerdo. Aqui também vai tudo para a saída aqui, beleza? Apesar desse bloco aqui não mostrar onde que é entrada e saída, e tem muita gente que liga ao contrário, na real nem tem muito problema. Mas entrando com fluido aqui, você vai ter um desempenho térmico um pouquinho melhor. Então ele vai ficar nessa posição aqui, lá, processador. A iluminação RGB ela vem do lado e a mesma coisa, iluminação RGB endereçável. O chicote aqui não é o padrão daquele do hub lá atrás, né? Ó, você pode ver que é diferente. Só que ele entrega pra gente aqui um adaptador. Aqui, ó. Eles dão aqui pra gente um adaptador, tá vendo? Que é desse plugzinho aqui que a gente vai colocar aqui no caso, ó. E aí ele vai entregar pra gente o chicotezinho padrão aqui do RGB endereçável, que é o mesmo padrão da placa-mãe e o mesmo padrão do hub. Então a gente vai ter que utilizar isso aqui. No mais, sem segredo nenhum. Aqui a gente vai ter o backplatezinho que vai lá atrás da placa-mãe, pra gente estar utilizando os parafusos aqui e fixando ele lá, dessa forma aqui, entendeu? No caso aqui a gente vai estar usando os parafusos aqui para a plataforma 11.5X, né, que é para 11.55, 11.51, 11.50. Aqui já é para as outras plataformas da Intel, né, LGA 2011, enfim. A gente vai colocar aqui agora a nossa queridinha Snow Dog processador, né, nossa pasta térmica. Mesmo esquema que eu expliquei lá no PC do Saulo. Vou limpar de novo com álcoolzinho isopropílico aqui. Mesmo esquema, pessoal, não deixa chegar até a borda, deixa o meio um pouquinho mais concentrado e não coloca uma camada muito grossa, porque senão transborda para fora do processador. E aí vamos lá, aqui eu prefiro colocar com um gabinete em pé, tá? Porque eu tenho que segurar o backplate lá atrás. A Carol tá segurando o backplate ali do outro lado pra mim. Isso eu acho meio ruim, porque ele não tem uma dupla facezinha para colar ali na placa-mãe para facilitar a montagem de uma pessoa só. Aqui geralmente acaba tendo que ter uma ajudinha para alguém segurar o backplate lá, porque senão você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Porque o parafuso ele rosqueia lá no backplate. E se você empurra o backplate lá para trás, ele cai. Aí depois que entrou os dois aqui, o resto aqui é só ir seguindo aqui. Aí vocês vão apertando por igual, tá? Não entra com um lado todo e depois vai com o outro todo não, porque ele vai entrar desnivelado, ele pode espalhar a pasta térmica de forma errada lá. Vai entrando, enrosca aqui um pouquinho de cada um e é isso. Prontinho, pessoal. O bloco tá fixado. O chicote do RGB dele aqui, eu vou ver onde que eu vou passar ele aqui. Mas tem muito segredo não. Passa do ladinho aqui, sobe lá, sai no mesmo lugar lá em cima e vai lá no hub. Beleza? Aqui eu já vou colocar os dois fittings nele também. E é isso. Aqui a gente vai ter um 90 graus saindo aqui da bomba. E aqui a gente vai ter um 90 graus saindo aqui também. Prontinho. E aí mais dois aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou começar aqui a fazer os tubos, tá? Começar a curvar os tubos rígidos ali. E aí eu pego uns takezinhos pra vocês aí.
Oi, galerinha! Olha como já tá o PC, que bonitinho. Tudo se encaminhando para o fim. Que bonitinho esse PC. Top, 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 top. Então aqui, pessoal, a gente vai começar a curvar aqui nossa primeira conexão, né? Eu quero mostrar uma curiosidade para vocês aqui sobre o medidor de fluxo aqui, tá? Aqui, pessoal, não tem muito segredo. Eu uso os dois aqui, ó, meio que improvisado. Soprador térmico mais forte. E esse aqui é da estação de retrabalho mesmo, para fazer micro ajustezinhos aqui. E aí a gente pega aqui, dá uma molhadinha no tubo de silicone. Vou usar o curvador aqui 90 graus, que essa é a primeira curva que eu vou fazer de 90 graus. E daí eu já vou usar aqui, ó. Aí aqui a gente só espera, ou espera naturalmente esfriar, ou então molha na água lá, ó. Que é o que geralmente eu faço. Então aí a gente tem a nossa primeira curva, tá? Tira o tubo e aí a gente tem a nossa primeira curvazinha aqui, tá? Eu sempre marco aqui com a canetinha, tá vendo? Pra me saber onde que eu tenho que fazer a curva, depois de medir lá. Esse tubo aqui, ele vai entrar aqui, ó. Ele vem aqui na saída da água quente do processador e ele vai retornar lá pro radiador, tá? Vai entrar lá dentro do radiador. Só que no meio do caminho aqui, eu vou ter que cortar um pedacinho que eu vou ver onde que vai ficar aquele medidor aqui, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui uma curiosidade dele, que muita gente já me mandou mensagem também, inclusive utilizando esse mesmo aqui ou similares, e falou que não estava funcionando, que não estava medindo quantos litros por hora estava passando no loop. Tem uns que só mede a temperatura, tá? Esse aqui, ele mede a vazão. Ele te mostra quantos litros por minuto, não sei se é por hora ou por minuto, qual que é a unidade de medida, mas ele mostra aqui quantos litros por minuto ou por hora está passando no loop. Isso aí é para você saber a vazão da bomba. A gente vai ter um outro também, que é aquele que fica a hélicezinha girando, né, que é um indicativo visual de que a bomba está funcionando mesmo. E a gente vai ter esse aqui digital que mostra a vazão em litros, tá? Só que tem gente que fala que não funciona, que essa vazão não funciona, fica zerado, ou o valor fica subindo, descendo, fica tipo oscilando muito e que não funciona direito. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece. Aqui na embalagem parece que não tem mais nada. Parece que não tem mais nada, mas aqui atrás isso não é um adesivo, tá? Se você tira aqui, ó, isso aqui, além de ter esse papelzinho ali que é só para ficar bonitinho na embalagem ali atrás, ele tem esse guia rápido, esse manualzinho aqui, ó. E aqui é que está o pulo do gato pra gente. Ele tem um sentido correto para ser utilizado, ó. In e out, tá vendo? Entrada e saída. Ou seja, a entrada dele entra pelo lado direito e a saída sai pelo lado esquerdo. Se você entra aqui, isso do jeito de fábrica, beleza? Se você entra com o líquido aqui e sai aqui, a hélicezinha que tem ali dentro, que é a que gira e mede a vazão, ela não vai girar, ela vai ficar parada. Por isso que a gente não tem a medição, ela vai ficar oscilando. Então o correto é entrar com a água por aqui. Porém, tem como a gente inverter isso aqui. Se caso você quiser entrar com a água pelo lado esquerdo, tem como a gente inverter essa hélice lá dentro. E é esse que é o pulo do gato. E aqui está explicando tudo, pessoal. Ó, você pega uma chave aqui, você vai abrir, tirar com o rotor e você vai dar um giro de 180 graus aqui na hélice. No tubinho onde fica aqui a hélice, ó. Você vai dar um giro de 180 graus e entrar com ele de novo. E aqui embaixo ele explica melhor ainda, ó. Ele fala aqui que se você, por acidente aqui, perdeu o lado correto aqui, não saber qual que é o lado correto, que é só você olhar a ponta do tubo. Tá vendo? A ponta que é dentada, ela é o intake, que é a entrada. Tá vendo? Aqui que tem que entrar. E a parte que é lisa atrás é o outlet, tá vendo? Que é a saída. Então, olhando aqui, você já sabe onde que é a entrada e a saída. E aí, o que que a gente faz? Como aqui no nosso loop, né, o líquido ele vai ficar assim, né, de cabeça para cima, e o líquido vai entrar pelo lado esquerdo, a gente vai ter que inverter isso aqui. A gente pega aqui uma chave 8, essa chave Allen, e aí vocês vão entrar com ela aqui dentro, não tem segredo, ó, e vai tirar a tampa aqui, ó. Essa tampa só tem de um lado, viu? É só no lado que fica a hélice, o outro lado aqui não tem, é só entradinha do fitting mesmo, tá? Deixa eu apagar a luz aqui porque eu acho que é melhor para vocês verem. Aí ali dentro, ó, a gente tem a hélice, tá vendo? Se você faz isso aqui, ela cai, ó. É bem simples, ó. E aí, como tem na imagem lá, ó, essa é a parte dentada, tá vendo? Que ela tem um sulcozinho e atrás aqui é a parte lisa.
Então a parte dentada é onde que tem que entrar o fluido. Então ela vai ficar, no caso, ela estava assim para baixo, né? Porque o líquido entra do lado direito, a gente vai inverter ela aqui para entrar do lado esquerdo. Colocou de novo lá, fechou, acabou. A outra forma também de você saber se está no lado correto que vocês precisam é só você soprar. A hélicezinha ali, ela gira com ar também. Aí se você pega do lado contrário aqui, por exemplo, ó, só o ar tá passando, tá vendo? A hélice não tá girando, ó. Agora olha quando eu inverter o lado aqui e soprar desse lado aqui, ó. A hélice girando, ó. Se eu sopro do outro lado, ela não gira, tá bom? Então é isso. A gente coloca desse lado aqui, que é aqui que a gente quer que entra, beleza? No caso do nosso lado esquerdo, coloca com essa parte dentada virada para cima. Entrou lá, é só a gente fechar. Prontinho. Aí, ó. Eu vou passar uma água desmineralizada aqui depois aqui dentro para limpar, porque o ar que a gente solta pela boca, né, tem muita umidade, tem muita bactéria. Isso não é bom ficar no loop, tá? Mas é só para exemplificar para vocês aqui mesmo. E é isso, aqui já tá prontinho pra gente colocar lá. Então, pessoal, eu vou continuar fazendo todas as conexões aqui, medindo lá, dobrando os tubos. Quando todos os tubos já estiverem prontos para ser conectados ali, aí eu filmo para vocês só fazendo as conexões, beleza? Então tá aí, pessoal, já fiz aqui todas as conexões, elas já estão todas prontas pra gente montar ali, já medi todas. Agora que eu vou colocá-las definitivamente aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu passei uma fita de autofusão nessa conexão e uma um pouquinho mais grossa aqui nessa conexão. É a parte do tubo que vai ficar em contato aqui com o metal, tá bom? É porque o Washington, ele perdeu as borrachinhas que vem no gabinete, né? Porque quando você destaca aqui esse metal, lá nos acessórios do gabinete vem umas borrachinhas que você coloca ela aqui, justamente para o tubo não ficar pegando direto no metal e não correr o risco de, sei lá, cortar o tubo, arranhar o tubo, enfim. Aí eu só passei a fitinha aqui só para garantir que a parte que ele vai ficar aqui, ó, vai proteger o tubo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa primeira conexão, ela fica aqui na saída do bloco. Aí aqui a gente já vai vir com o nosso medidor de fluxo. Já vem logo na outra ponta aqui, ó. Perfeito. Daí agora, pessoal, vem a conexão que foi mais difícil de fazer, que é essa aqui. Acertar essas medidas aqui é bem chato. Mas deu certinho. Deixa eu só ver o lado aqui. É assim, ó. Esse lado aqui fica aqui no medidor de fluxo, tá? Aí que a gente tem um fitting que vai vir aqui. E a gente tem o outro aqui. É isso. Aí um conecta aqui. Vou conectar o de cima primeiro. E aí o outro vem aqui embaixo. E aí ele faz essa conexão aí. Beleza, então aqui já tá pronto. Próximo aqui atrás, pessoal, vai ser essa conexão aqui, beleza? Aqui a gente vai usar uma curva 90 graus. E aí vai vir um fitting desse aqui, bem aqui. E aqui em cima só a tampa
Esse fitinho aqui. Já vamos entrar com esse aqui também de uma vez? Ele vai entrar aqui em cima. Esse aqui ele faz assim, ó. Pega aqui também, ó. Coloca a tampinha do fit aqui. Aí ele entra aqui, ó. Beleza. E aí a gente já vai entrar com esse aqui também, ó. Mas primeiro, vamos colocar a curvinha 90 graus aqui, ó. Perfeito. Agora a gente coloca aqui. E esse aqui foi o que eu falei pra vocês, que vai ficar aqui em contato no metal aqui, ó. A intenção é ele entrar bem apertado mesmo, pessoal. Pronto. Aí agora a gente resolve tudo lá pra dentro. Falta só mais duas conexões. São essas duas aqui. Essa aqui ela vai descer direto lá de cima, ó. Beleza. E aqui a gente já vai colocar nosso medidor visual aqui. Então aqui ficou agora sobrando só a nossa última conexão. E ela também vai aqui numa curva 90 graus, tá? Mesmo esquema. Agora eu só tenho que ver aqui, pessoal, qual que é o lado correto aqui. Deixa eu colocar a curvinha 90 graus aqui primeiro. Isso daí. Aqui a gente tem o retorno. Vai voltar aqui atrás. Subir no reservatório. Vai para a bomba. Aqui a sucção da bomba já está fundida no reservatório. A bomba vai bombear por aqui. Vai vir aqui. Vai entrar no bloco. Saída da água quente do bloco. Vai passar pelo nosso medidor de temperatura e de fluxo também. Vai entrar no radiador, saia do radiador, torna a fazer o loop e é isso, beleza? Então o nosso loop ficou dessa forma aqui. Eu fiz dessa forma aqui, pessoal, passei aqui bem pelo cantinho aqui, os tubos e bem por baixo, porque como a placa de vídeo não está blocada e o suporte que usa aqui, ele ocupa muito espaço, para retirar essa placa de vídeo aqui, ficaria complicado. Vocês podem ver que eu fiz uma curvinha aqui 45 graus justamente para afastar o tubo da placa de vídeo, para facilitar a remoção dela, entendeu? Mas é até bom dar uma folguinha aqui, porque se futuramente comprar uma placa de vídeo que é um pouquinho mais larga aqui, vai conseguir encaixar perfeitamente sem maiores problemas. Então é isso aí. Eu vou preparar tudo aqui agora, para a gente passar o fluido aqui, né? Ligar a bomba aqui
direto ali na nossa fonte assimétrica, pra gente circular o fluido e ver se tá tendo vazamento, se tá tudo ok, antes de ligar o sistema. Beleza? E vou também fazer todas as conexões aqui atrás aqui, né? De todos os chicotes aqui, do medidor. Vou conectar tudo e organizar esse cabeamento aqui atrás também para já deixar pronto. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí. Então, pessoal, antes da gente passar aqui o fluido, eu vou fazer já o esqueminha aqui nas fitas de LED, vou mostrar para vocês, porque já vou montar tudo, né? Passar as fitas, já vou colocar o cover, que eu tirei aqui inclusive o cover, né? Porque eu preciso ter acesso aqui ao chicotinho da bomba, porque eu vou ligar ela direto na fonte assimétrica ali, quando eu for circular o fluido, né? Eu ligo só ela separado na fonte assimétrica, ligo a fonte assimétrica, eu faço o fluido circular todinho, e depois eu desligo, deixo aqui descansando e fico observando para mim ver se não está vazando em alguma conexão, entendeu? Mas antes de eu passar aqui o fluido aqui e fazer esse esqueminha, já vamos resolver esse lance na fita logo aqui, para deixar o PC 100% pronto, para a gente ficar só por conta do fluido. Aqui, ó, eu já dei uma limpadinha nela, tirei a dupla face original que vem nela aqui, limpei. Aqui também, que a gente vai estar utilizando a outra dupla face ali, que é melhor do que essa inclusive. Aqui, pessoal, a gente tem que observar o sentido da fita, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, inclusive tem aqui até umas setinhas aqui na própria PCB aqui indicando o sentido da ligação, beleza? A gente tem o ground, o 5 volts positivo e o data, eles têm que entrar nesse sentido, então a gente jamais pode pegar a outra fita aqui e emendar ela aqui, ó, porque a outra tá vindo com sentido para cá. Então a gente tem que seguir o mesmo sentido, então a gente tem que desconectar esse chicote aqui para a gente fazer a soldagem aqui, ó. Porque eu vou fazer as duas fitas virarem uma só, e depois eu vou passar lá por cima lá, e a parte que sobrar a gente corta. Então vamos lá. Eu vou acabar desconectando aqui também a outra fita aqui, porque eu acabei tirando o tubo termorretrátil original para conseguir arrancar a dupla face inteira. Então eu já vou desconectar tudo aqui, porque eu vou colocar outro tubo termorretrátil, beleza? A gente vai soldar aqui, ó. Pronto, pessoal. Agora vamos fazer o chicote aqui de novo. A gente usa um pedacinho aqui de tubo termorretrátil. Prontinho, pessoal. Limpar aqui o fluxo. Prontinho, pessoal. Então agora aqui a gente tem uma fita só. E a gente vai medir ele agora para ver até onde que a gente vai precisar dela. A conexão eu vou fazer aqui por baixo, tá? Então o chicote vai passar por aqui. E aí ela vai vir subindo aqui, ó.
Então aqui, pessoal, ó, a gente vai cortar aqui, beleza? Nessa marca aqui, ó. Prontinho. Então isso aqui sobrou, tá? E daí a gente usa essa dupla face aqui, ó. Prontinho. Tá aqui a nossa fita. Eu vou colar ali agora, vou passar o chicote lá e vou conectar aqui o chicote lá no nosso hub, né? Volto já já pra vocês aí com a gente colocando o fluido no loop aí, beleza? Então, pessoal, finalmente concluído. Acabei de fixar aqui agora a fitinha de LED em cima também. E é isso. Vou passar agora o fluido aqui e vamos ver se tem vazamento. Peguei até uns guardanapos aqui já, ó, que eu vou colocar em cima da placa de vídeo, que é o mais crítico, né? Qualquer gota que cair vai direto em cima dela. De resto, tranquilo. É água desmineralizada, se vazar um pouquinho na placa-mãe ali e tal, é facinho de limpar. É só na placa de vídeo mesmo que é mais complicado de limpar se cair lá. Lembrando que o PC não está energizado, beleza? Então não tem perigo nenhum. A única coisa que a gente vai energizar aqui é a bomba, que eu vou tirar ela de lá da placa-mãe, ó. Como eu falei para vocês, ela tá ligada na porta de bomba mesmo, né? E aí eu vou pegar ela aqui e vou conectar nesse esqueminha que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Aí eu coloco aqui, vou pegar aqui o polo positivo no positivo, negativo no negativo. Não vou ligar a fonte ainda, ela está em off, como vocês podem ver aqui, mas eu já vou regular a tensão dela. Ela está em 14 volts, é uma tensão muito alta. Não vou deixar em 12 volts, que 12 volts é o máximo. Eu vou deixar ela aqui em, sei lá, 9 volts. A bomba vai tirar um pouquinho mais devagar. A corrente pode deixar aqui em 4 amperes de limite. É isso. Tá aqui nossa água desmineralizada e o nosso inibidor de corrosão. Isso aqui, pessoal, é feito pelo Thiago da GBA Water Cooling. Isso aqui é um inibidor de corrosão que ele desenvolveu e tem duas versões, tá? Tem a versão normal e a super concentrada. Essa aqui é a super concentrada. Nem precisa de ser a super concentrada para esse loop aqui, porque é um loop relativamente simples, tá? É um radiador só, tem poucas partes metálicas, então não precisa de ser esse aqui, porque esse aqui realmente é muito forte. Inclusive, para esse loop aqui, o próprio fluido dele pronto para uso já serviria perfeitamente, tá? A nova fórmula dele agora está muito boa, eu estou usando o meu PC lá já tem um ano já deu um ano e está perfeita, sem nenhuma oxidação, fluido transparente, translúcido, nada, alga, nada, tá perfeito, tá? E ele está utilizando nesses fluidos aí, esse inibidor aqui, beleza? Então ele vende o fluido pronto e também vende o inibidor separado se você quiser fazer o seu fluido aqui. Como isso aqui não é a minha máquina, né? Eu não vou estar fazendo troca periódica, provavelmente a gente não sabe como é que vai ser os padrões de uso do dono, né? Às vezes a pessoa esquece isso lá, fica 2 anos rodando com o mesmo fluido lá, então por isso que eu vou colocar esse concentrado aqui só para garantir mesmo. Só que isso aqui, pessoal, a gente não dilui na água. A gente não dilui isso aqui na água e joga lá no loop não. A gente vai jogar esses 30 ml aqui todo dentro do loop. Então a gente vai completar com água aqui normal, somente a água. Se não tiver vazamento, tiver ok, tranquilo e já for ficar de definitivo, aí a gente vem com o inibidor e joga ele todinho lá no reservatório, beleza? Então isso aqui é pro loop, não é para 1 litro de água ou meio litro de água, não, tá? Ele vai todo no loop. Fechou? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a água desmineralizada nesse frascozinho aqui. Fica mais fácil de eu jogar ali dentro do reservatório. Tira aqui o tampão superior. Agora é a hora da verdade. Já começou a preencher o loop. Ó, o reservatório já encheu muito. Aí agora eu vou ligar a bomba para fazer esse fluido aqui circular e dar espaço para eu colocar mais. Por enquanto não temos nenhum vazamento aqui. Por enquanto tá ok.
Vamos dar uma ligadinha aqui na bomba pra gente ver? Vou dar o botão on lá, ó. Opa! Já desliguei de novo e já secou o reservatório. Vamos completar. Vou ligar de novo. Liguei. Ó, vocês podem ver que já começou a retornar aqui. Vamos ter que colocar mais água. Vamos lá, vamos ligar de novo aqui para ver. Ela já está retornando, tá vendo? As bolhas vão começar a sair, ó. Muita bolha. O radiador ele demora um tempinho para sair todo o ar dele. É bom mexer o PC para um lado para o outro. Depois eu vou fazer isso aqui. Depois que já tiver tudo prontinho, que não deu vazamento nem nada, eu vou ligar a bomba e ficar tombando ele para um lado para o outro, que ajuda a sair todo o ar do radiador. Isso aí, aparentemente ok. Vou desligar aqui. Vou encher com mais água para a gente acabar de preencher esse loop inteiro. Aí, ó. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui na potência máxima da bomba, viu? Vou colocar aqui em 12 volts agora. Isso aí. Vou ligar. Como a gente já viu que não tem nenhum vazamento grotesco aqui, aparentemente ok, pessoal. Sem vazamento nem nada. É isso. Vamos lá, vou ligar. Agora a bomba está na potência máxima. Vou desligar para completar, né? Vou ligar de novo. Aí. Medidorzinho aqui girando, beleza. Nenhum vazamento. Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar descansando aqui agora. Já preencheu o loop todo aqui. Eu vou desligar. Vou deixar descansando aqui por uns minutinhos, só para eu ver se vai ter algum vazamento. E se tiver tudo ok, eu vou colocar o inibidor ali, beleza? Então, pessoal, retornando aqui, já tem aí mais ou menos umas meia hora, 20 minutos, meia hora que tá aqui descansando. E até o momento nada. Todas as conexões aqui, não tem nenhum vazamento, no radiador também nada. Bloco do processador também nada, nem sinal de vazamento. Tá? Aí, ó, o guardanapo da placa de vídeo sequinho. A parte de fora aqui é mais tranquilo, né? Mas também não tem vazamento nenhum. E é isso. Agora, jogar o inibidor. Tá aí. Segurar o lacre dele. Ah, o cheirinho é forte, hein? E vamos jogar o bicho lá dentro. Ah, lá. Não sei se vocês conseguem ver a água. Chega perto lá, Carol. Ó. Tá vendo? Na hora que começar a circular, pessoal, ele vai ficar um pouco embaçado, tá? Até esse inibidor ele grudar na parede, né, do metal ali, porque ele funciona dessa forma. Ele começa a grudar em todo o metal e ele cria uma película protetora no metal. Falando de um grosso modo, tá? Então, enquanto ele não gruda no metal, ele vai ficar no líquido. Vai ficar concentrado no líquido, e daí ele vai ficar com essa aparência embaçada. E aí ele vai ficar nessa cor meio leitosa aí. Mas rapidinho, viu? Poucas horas ali, circulando. Ele já vai voltar a ficar translúcido de novo. Tá aí, ó. Foi o frasco inteiro. Vou colocar o tampão. E vou ligar agora, deixar circular. Aí, ó. É isso aí, pessoal. Vou deixar circulando aqui agora. Vou fechar o cover aqui. Depois que estiver prontinho, vou conectar a bomba lá de novo. Vou fechar o cover. Ali atrás, não sei se vocês conseguiram ver lá. Deixa eu virar aqui. Eu dei uma organizadinha mais ou menos aqui nos cabos, tá vendo? Nossos hubs tá aqui. Aqui não tem muito o que fazer, porque os cabos estão bem esticados, né? Como eu falei pra vocês, foi a conta aqui de chegar todos os conectores aqui. É isso. Aqui todos os conectores da placa-mãe, a alimentação da placa de vídeo também, os cabos aqui do painel frontal. Passei tudo junto aqui com uma presilhazinha aqui, da própria Bixkey.
Eu também não vou ficar focado demais em arrumar isso aqui não, porque os cabos da fonte também é pequeno, tá bem esticado já, não tem como nem passar aqui por trás, bonitinho. Mas aqui já tá muito bom. Eu vou ligar ele definitivamente ali, para eu já começar a instalar o sistema operacional também. Essa BIOS dessa placa-mãe também eu vou ver se tem alguma atualização para ela. Provavelmente vai ter, já vou atualizar, já vou passar o pente fino também, fazer todas as configurações. Curva do fã. E aí quando tiver tudo funcionando, eu gravo para vocês, beleza? Então tá aí, pessoal, finalmente tudo finalizado, tudo funcionando. A gente não teve maiores problemas aqui. A única coisa mesmo que a gente teve que corrigir foi a fitinha de LED que a gente colocou aqui e na parte de cima, né? Olha lá, tá vendo? Passando no alto, porque teve um LED aqui em cima que ele tava queimado, e como é tecnologia endereçável, né, ele não deixa passar o sinal data pra frente, e aí o restante da fita fica toda apagada por causa dele. Daí eu cortei ele da fitinha, joguei ele fora, peguei aquela sobrinha lá que tinha sobrado, peguei mais um, coloquei no meio lá e soldei, e aí passei a dupla face de novo e colei. E aí agora a fita todinha acendeu de fora a fora aí. Então agora aqui tá tudo ok, nosso loop aí funcionando perfeitamente. Fica muito bonito. E é isso. Enfim, pessoal, tô aqui na BIOS, já vou mostrar pra vocês. Vamos só dar um takezinho aqui com a luz apagada. Nossa, que é isso? Ficou top, hein? Aqui o visorzinho, ó. A gente tem ali a temperatura do fluido, 28,7 graus. A vazão no momento tá 1,5 litros por minuto. E ali embaixo é a rotação daquela hélicezinha interna ali que eu mostrei pra vocês, né? Ela tá dando 35 rotações por segundo. Vou mostrar pra vocês aqui agora o lance na BIOS que eu falei pra vocês de configurar a curva dos fãs, tá? Eu ainda vou dar uma afinada, passar um pente fino nessa BIOS aqui, né? Eu acabei de atualizá-la aqui agora no pendrive. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão aqui dos fãs. Como vocês podem ver aqui, ó, somente o Sysfan 5 Pump, que é onde está conectado a bomba, que é aquela portinha lá de baixo que eu mostrei para vocês, né? Onde que está a bomba. E aqui em cima a gente tem o Sysfan 2, tá? Tá a 1000 RPM mais ou menos, que é onde que está conectado o nosso hub dos fãs. É aquele esquema que eu expliquei, né? A placa-mãe está recebendo informação só do primeiro fã, que é aquele que está na primeira porta, que é esse fã aqui. Todos os outros fãs estão com sinal de PWM espelhado com o primeiro. E aí aqui na placa-mãe, como eu falei para vocês, a gente vai configurar a curva só de um fã. As outras portas a gente nem está usando, como eu disse, tá? A gente está usando só duas, que é a da bomba e a de todos os fãs do gabinete do radiador, que a gente consegue fazer uma curva para a bomba e para todos os fãs de forma independente. Vou mostrar isso para vocês aqui. E tem o lance do sensor de temperatura também, que eu tinha mostrado para vocês, né? Que é o sensor que está nesse tampão aqui em cima, tá? Ele está conectado aqui na placa-mãe ali, ó. Dá um zoom ali para mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver porque a iluminação tira um pouco. Aí, ó. Esse fiozinho aqui, ó. Ele está na porta Temp 1, porque ela também tem mais uma lá embaixo, como eu tinha mostrado, que é a Temp 2, tá? Então ela está no EC Temp 1. Vou tirar essa tampa frontal aqui e vou mostrar para vocês lá a questão da rotação dos fãs. Olha aqui para vocês verem, ó. O fã lá tá rodando a 1000 RPM mais ou menos. Olha o que acontece quando eu começo a frear esse fã aqui com o dedo, ó. O primeiro. Olha a rotação caindo, ó. 800, 700, 500, já tá bem devagarzinho, ó. 350, 400, vou parar ele aqui, ó. Parei. Ah lá, avisou que tá parado. Só o primeiro. Os de baixo continuam girando. Como eu disse, tá vendo? A placa-mãe ela só recebe informação de RPM do primeiro fã. Os outros não são conectados naquele pino 3. Agora, se eu paro, por exemplo, de baixo, ó, parei, não interfere em nada. Os outros fãs ficam todos espelhados com o primeiro, beleza? Somente o sinal de PWM que fica em paralelo com todos os fãs. Cenário ideal. Aqui a gente está no modo Easy Mode, né? Que é aquele modozinho mais intuitivo aqui para quem é mais leigo. A gente vai trocar aqui para o modo Advanced, aqui apertando no F2, que a gente tem já o menu da placa-mãe avançada. Eu já configurei algumas coisas aqui, perfil XMP, alguns parâmetros de funcionamento do processador, ajustei algumas tensões ele também do agente, que são essas duas tensões aqui de baixo aqui, ó.
o VCC-IO e o agente, porque quando ativa o perfil XMP, a placa-mãe joga essas tensões aqui bem altas, e aqui eu já sei mais ou menos, porque eu tenho o mesmo processador, né? Eu já sei mais ou menos quais que são as tensões aqui necessárias pro perfil XMP aqui ficar estável na frequência de 3000 MHz. Mas vamos ao que interessa. A gente vai aqui na parte Settings, a gente vai aqui Smart Fan. No caso dessa placa-mãe aqui, tá? Na minha placa-mãe lá muda um pouco isso aqui, mas basicamente é a mesma coisa, é só vocês lerem, tá? E aqui, pessoal, a gente tem toda a parte de configuração das curvas dos fãs. Aqui você vai escolher qual que é o fan que você vai fazer a curva. Aqui está no CPU fan, não tem nada conectado nessa porta CPU fan, a gente não vai mexer em nada aqui, tá? Aqui, pessoal, é bem importante vocês desabilitarem a detecção na porta do CPU, beleza? Geralmente costuma vir habilitado e quando a placa-mãe não detecta um fan conectado na porta CPU, ela fica acionando um bip e às vezes até impede o boot. Ela dá uma mensagem lá antes de iniciar o Windows lá no boot avisando que tem um erro no CPU fan, né? Fica lá CPU fan error, press F1 para entrar no setup, enfim, né? Então a gente coloca aqui disable que ignora essa mensagem, tá? Por quê? Porque a gente está utilizando um water cooling custom e a gente não está utilizando aquela porta lá, beleza? De CPU fan. Então nesse cenário nosso aqui, a gente desabilita essa função. Mas se você estiver usando realmente um air cooler em cima do processador aí e tiver conectado nessa porta de CPU, é interessante deixar essa opção habilitada, pois é uma forma de você saber se o fan realmente está girando, se ele parou, se estragou, enfim. Vamos lá, a gente vai aqui no CPU fan, dá um Enter, lembrando que vocês podem estar fazendo pelo mouse aqui também, mas eu prefiro fazer aqui na setinha porque eu estou filmando, é melhor. Aí aqui a gente vai mexer no Sysfan 2, que é onde que está conectado todos os nossos fãs do gabinete, e aqui a gente já consegue ver aqui até o RPM que ele tá 1028 RPM. E aqui, pessoal, eu já tinha setado para ele usar a temperatura base para regular a curva. Vocês podem ver aqui, ó, é a temperatura de entrada que ele vai usar para controlar os fãs. E aí, pessoal, a gente tem aqui algumas opções. De padrão aqui, ele vem no CPU. Ele vai utilizar a temperatura do CPU para fazer essa curva aqui. Como eu disse, não é interessante a gente usar a temperatura do CPU. A gente quer a temperatura do fluido porque os fãs estão jogando ar no radiador para esfriar o fluido. Então a gente vem aqui e troca para external temp 1, tá? Que é onde que a gente conectou aquele sensorzinho de temperatura, aquele tampão ali que vem com o sensor de temperatura, a gente conectou no EC temp 1. E aí ele já mostra até aqui pra gente qual que é a temperatura que ele está recebendo daquele sensor, 27 graus. Aí a gente vai agora aqui no modo aqui, geralmente ele vem no modo fixo aqui, geralmente ele vem no normal. A gente vai colocar no modo manual e aí a gente vai começar. Isso aqui é o tempo de atualização, que ele vai atualizar a temperatura atual para ajustar a velocidade do fan. Deixar aqui em 1 segundo é mais que o suficiente. E aqui, pessoal, ó, é o modo de controle dessa porta de fan aqui. Ele está no modo automático, como eu disse, ele vai detectar se o fan tem um PWM integrado ou não. Pode deixar no modo automático que já detecta sozinho, mas a gente pode setar manualmente aqui também um modo de controle para PWM. E a gente tem um modo voltage também, como eu disse, que ele vai dropar a tensão de entrada e não vai usar o sinal de PWM. Como todos os fãs que a gente está utilizando no gabinete, eles têm PWM integrado, né? Possuem aí os 4 fios, a gente vai estar colocando aqui manualmente o modo de operação em PWM. Aqui também a gente tem aqui, ó, habilitar a opção de alerta se caso esse fan parar. A placa-mãe aí vai dar um aviso pra gente, né? Tá desabilitado também porque não é interessante pra gente essa opção tá ativada, porque a gente tem um visual de que dos fãs funcionando. Mas essa opção eu vou estar ativando na bomba. O radiador, né, o próprio radiador, ele troca calor com o ar ambiente que está encostando nas aletas dele. Não precisa de ter um fluxo de ar passando por ele. Então ele vai, mesmo que esses fãs todos do radiador parem, ele vai subir um pouco a temperatura, mas vai chegar uma hora que vai estabilizar, porque ele vai começar a fazer a troca com o próprio ar ambiente. Então não é muito perigoso os fãs do radiador em parar. A temperatura do processador não vai subir a níveis extremos, não, tá? Agora a bomba não pode parar de jeito nenhum. Se a bomba para, ela vai parar de circular o fluido no bloco. Essa água que está, o fluido, né, que está aqui dentro do bloco, ele vai ferver. Daí provavelmente esses tubos eles vão começar a ficar mole, vai começar a vazar. Isso inclusive aconteceu no PC da Carol, tá? A bomba sim é ideal a gente ter um alerta aí se caso ela parar de funcionar. Apesar também de que a gente tem aqui, né,
o indicativo visual de funcionamento da bomba, e aqui também, tá bom? Lembrando que quando a bomba ela para, né, e a gente não tem aqui nenhuma vazão aqui em litros por minuto, aqui também fica piscando um alerta nessa tela, mas não é um alerta sonoro, beleza? A placa-mãe aqui, eu acho que essa placa-mãe ela dá um bip no speaker, tá? Integrado nela quando essas portas aqui não recebem sinal de RPM, ela começa a bipar. Isso é interessante para a gente estiver longe do PC, a gente corre para ver o que está acontecendo. Aqui a gente também tem um alerta de temperatura no processador, também não é interessante para a gente. Enfim, aqui não tem nada o que mexer, é só fazer a curva aqui mesmo. A gente tem aqui alguns níveis aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? O 0 aqui, a gente não consegue tirar ele lá de baixo, ele é o fan stop. A gente não vai usar, né? Então a gente meio que ignora ele. Pessoal, eu não fico usando todos esses pontos, tá? Eu uso só o ponto mínimo e o máximo, e aí ele já vai seguir a rampa, tá? Então eu pego todos esses pontos aqui, ó, o 5, jogo lá pro final. O 4 também, ó, jogo lá em 100% e jogo lá pro final também. O 3 também. E aí a gente vai usar só o 1 e o 2, beleza? Eu vou colocar para o fan chegar em 100% quando a temperatura do fluido atingir, sei lá, quando o fluido estiver aqui nos 45 graus talvez. E aí a rotação mínima, né? Eu vou deixar para os fãs ficarem aqui, vou colocar aqui 20% de rotação mínima quando tiver até a 30 graus. Ou seja, com o fluido abaixo de 30 graus, o fan ele vai ficar em 20% de rotação. E a partir de 30 graus, ele vai seguir essa curva aqui, ó, até chegar em 100% com a temperatura do fluido em 45 graus. É isso, acho que ficou uma curva bacana. Vou testar ela, claro. E aí a gente aplica aqui e desmarca todas as opções. A gente vai aplicar ela só no Sysfan 2, no resto não. Beleza? Apliquei. Agora a gente vai na bomba. A bomba aqui. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, porque eu recebo muita pergunta no Instagram referente a isso aqui. O pessoal não sabe configurar a curva do fan na BIOS da placa-mãe da forma correta. Muita gente manda pergunta referente a isso aqui. Inclusive nos vídeos anteriores das montagens dos setups, o pessoal me cobrou muito isso, né? Pô, você não mostrou configurando lá os fãs e tal, então agora estou mostrando aqui para vocês, beleza? Pessoal, a bomba ela está conectada no Sysfan 5 Pump. Então a gente vai nele agora. E aí vocês podem ver lá, ó, que a bomba já está girando a 2.200 RPM mais ou menos. E aí é o mesmo esquema aqui, pessoal. A gente vai trocar aqui o modo para manual. Aqui a gente vai utilizar a temperatura do fluido, mesma coisa, SC Temp 1. O intervalo 1 segundo mesmo é bom. Agora o modo de controle da bomba, essa bomba não é PWM, ela é 3 fios só, tá? A rotação dela é controlada pela tensão mesmo. Então a gente vai trocar aqui para o modo voltage, tá? E o fan stop, não. A gente não quer fan stop na bomba. E aqui a gente vai colocar o alerta, tá? A gente vai colocar aqui um enable, para se caso essa bomba parar. E aqui a temperatura a gente vai usar o SC Temp 1 Temp. Vamos ativar um alerta aqui também quando essa temperatura bater aqui 60 graus. É isso aí. Então agora voltando aqui, vamos fazer a curva propriamente dita, né? A rotação mínima, pessoal, essa bomba ela não funciona bem abaixo de 25%. Se eu coloco, por exemplo, aqui 20%, ela já para, tá? Então, vou colocar aqui, 30% por segurança, para ela ter uma força de arranque legal, tá? O lance aqui é a mesma coisa, jogar todos os pontos lá para frente, a gente vai utilizar só 2. E aí é o seguinte, eu acho que eu vou manter a mesma curva, pessoal. Vou colocar para a bomba, só que eu vou deixar um pouco menor, tá? Eu vou colocar para a bomba rodar no máximo quando a temperatura do fluido chegar a 40 graus, beleza? E a rotação mínima é 30% e eu vou colocar para ficar 30% até 29 graus, que é o mínimo que a gente consegue de range aqui. Então abaixo de 29 graus a bomba vai ficar na rotação mínima, que é 30%. E a partir daí ela vai seguir a rampa aqui até chegar em 100% quando o fluido bater 40 graus. Uma curvazinha bem simples aí. E a mesma coisa, vem lá em cima, coloca aqui para aplicar. A gente vai aplicar aqui somente na bomba. Ok? Pronto, tá salvo. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou instalar aqui o sistema operacional. Vou configurar tudo certinho. Vou ver se eu coloco um jogo também, instala ali pra gente testar essa placa de vídeo, ver as temperaturas, ver a temperatura do processador também, ver como é que tá o V-Core do processador e a temperatura dele, e aí baseado nisso a gente vai fazendo os ajustes aqui na BIOS. Mas aparentemente
é isso aqui. Eu vou ver se eu gravo um takezinho aqui depois, com tudo pronto, sistema operacional instalado, rodando alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Mas inicialmente o resultado é esse aí. Curti muito, ficou bem bonito. É um loop bem simples, entre aspas, né? Porque a placa de vídeo não está blocada, o loop passa só no processador mesmo, mas com um loop bem bonito, bem completinho. Vocês podem ver agora que a gente configurou a curvazinha aqui da bomba, girando bem devagarzinho, ó. A vazão aqui vocês podem ver que já caiu ali para 0,8 litros por minuto. A água aqui cai bem devagarzinho no retorno do reservatório. É isso aí, não precisa da bomba ficar girando muito rápido quando o sistema está em idle não, isso aqui é mais que o suficiente. Quando a temperatura do fluido começar a aquecer, né, que é a temperatura que a gente vai receber pelo sensorzinho que está aqui, né, quando essa temperatura começar a subir, aí a bomba vai começar a circular aí o loop mais rápido e os fãs também vão começar a girar mais rápido. E é isso, pessoal, redondinho, o loop afinadinho. Claro, né, que essa placa-mãe ela fornece isso pra gente, né, esse recurso de você conectar um sensor de temperatura. A minha placa-mãe lá também tem, como eu mostrei no vídeo lá da montagem do meu PC, e isso é muito bom para quem quer montar um loop custom, tá? Então fica até uma dica para vocês aí, se vocês têm intenção de no futuro montar um loop custom desse, dê uma ênfase maior na placa-mãe, de pegar uma placa-mãe mais high-end, uma placa-mãe mais refinada que possuem todos esses recursos que eu mostrei aqui para vocês, que isso é essencial para o funcionamento correto de um loop, tá? Nas placas-mães que não possuem, recomendo aí estar utilizando o Corsair Commander, faz a mesma coisa. Inclusive fiz um vídeo somente sobre ele. Utilizo ele no PC da Carol, porque é uma geração mais antiga um pouquinho, né? E a placa-mãe não possui esses recursos aí, beleza? Mas o Corsair Commander ele vem com tudo isso aí engajado, todos esses recursos que eu mostrei aqui, isso vem engajado nele, e você faz tudo isso que eu fiz aqui lá pelo iQ da Corsair. Recomendo fortemente, beleza? Vou acabar de instalar tudo aqui e deixar realmente aqui pronto para o Washington vir buscar. É capaz ele até tá chegando aí, já tá quase na hora dele vir. Deve chegar aqui umas 5 da tarde. Então, dependendo, a gente já até grava um vídeo finalzinho junto aqui. Fechou? É nóis! Essa feiura aqui não tem como arrumar mesmo. Aí, pessoal, já tá todo mundo aí. O Washington já tá morrendo ali. Já é quase meia-noite. Meia-noite, cara. É isso, ele ainda vai ter que pegar a estrada agora com a criancinha. A gente tava jogando aqui uns joguinhos aqui pra testar o PC e o resultado ficou incrível. Aqui a gente já configurou a iluminação lá no RGB Fusion da Gigabyte. Só as memórias aqui que a gente não conseguiu linkar com a placa-mãe, porque, enfim, ela tem um software específico dela, só que o software dela não está funcionando no Windows 11. Vou tentar depois ver se eu consigo instalar os SDK dessa memória para ver se o RGB Fusion reconhece ela, mas por enquanto é isso aí. Pessoal, a gente está aqui no Apex, a gente estava jogando alguns jogos aqui para testar, ver a temperatura do processador e, como vocês podem ver ali, ó, a placa de vídeo está usando 50% só. Então, ignora, né? O jogo já está cravado ali em 144. É o limite que o jogo estipula quando está usando um monitor abaixo disso, né? Esse monitor aqui é de 60, só para testar mesmo. Mas é isso aí, ó. A placa de vídeo está 61 graus, temperatura bem de boa. O fan dela está 36% de rotação. Enfim, V-Core, frequência, a placa de vídeo não interessa aqui pra gente, tá? Mas ela está dentro dos padrões, temperatura super de boa. Mas o processador tá aí, pessoal. Claro que ele está com uso bem baixo aqui, né? Tá 10% de uso só e 43 graus, o pico máximo que ele deu aqui com o processador batendo ali próximo dos 50% de uso, deu uns picos ali de 60 graus. E a temperatura aqui do fluido, pessoal, não passa de 30 graus, fica ali 30, 31 no máximo. O pico que deu ali foi 31 graus, tá? E os fãs não chegaram nem a 50% de rotação. O fluxo bem tranquilo, não faz barulho. A bomba também não está na rotação máxima, o que é interessante. A gente não fica criando muito ruído aqui também, não gera muita bolha no reservatório, mais que o suficiente aí. É um loop simples, como eu disse, né? Só o processador que está blocado, a placa de vídeo não está no loop. E é isso aí, resultado impecável, a máquina ficou muito bonita. E agora é hora de levar a criancinha para casa, né, filho? Vai bater o quê? 100 km aí agora? 100 km. Tá Mas vou feliz, graças a Deus. Falar nisso, pessoal, como o reservatório aqui, a presilha dele só pega do lado, né, a frente fica livre, no vibrar lá, né, da viagem, ficar balançando no carro, não sei como é que vai ser, tem um risco desse reservatório saltar para fora do suporte, e aí pode dar muita pressão aqui nos tubos. Aí eu enrolei aqui uma fita de autofusão, só para prender aqui o reservatório na presilha, para ele não sair daqui do suporte, só para o transporte. Chegar lá ele vai remover essas fitas aí, beleza? E é isso aí, pessoal. Resultado excelente. O sistema operacional já está instalado com tudo configuradinho, todos os drivers. Deu uma afinada no sistema operacional também em algumas configurações. E é isso. Vamos ficando por aqui.
Agora, levar a criancinha pra casa e curtir. Ó. Tá aí, ó. Felizão, felizão. E o cobaia que vai levar o PC no colo aí, ó. Dá sabe. É nóis, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, não se esqueça de deixar o like. Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. Pra editar, então, eu vou ter um trabalho do caramba. Então dá essa força aí pra gente, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos aí, nos seus grupos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, fui.